Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Ciência e Engenharia Multidimensional Cyberpunk em parte 35 capítulo 396, 368, Comissão. O sonho continua. A questão dos negócios oficiais de Blaze era próxima. O interferir parou de funcionar e tudo voltou ao normal. Não tenho informações autênticas na minha base de dados e as identidades de vários mercenários são bastante suspeitas, disse ele. Conforme a hora chegou, Blaze fez uma transição suave para um modo de trabalho, até mesmo exalando a fumaça que havia aspirado sem que ela chegasse aos pulmões. Desta forma, as próteses biométricas não detectariam nenhuma alteração significativa nos níveis de nicotina. Qualquer ligeira variação poderia ser explicada pelas áreas de gangues onde todos fumam, atribuindo tudo à exposição ao fumo passivo. Lily cooperou. Quão suspeito exatamente? A vigilância cibernética tem a sua própria rede de inteligência. Algumas pessoas não deveriam ter passado pelas fronteiras da União Europeia, o que não é normal, respondeu Blaze. Deixando de lado o fato de ser o assassino do descendente Gold, esse atirador ainda era um criminoso procurado internacionalmente com um nível de ameaça interna extremamente alto. Oficialmente, Blaze ainda poderia revelar algumas informações básicas. Esta pessoa não poderia ter sido autorizada pela União Europeia. A maioria desses grupos de mercenários foram enviados de empresas fora de Night City para servirem como pioneiros, mas por que escolheriam enviar alguém como ele? Se não fosse uma empresa europeia, nem um criminoso comum ou mercenário, quem mais teria a capacidade de contrabandear um criminoso através dos estados? Assim, isso envolveu uma comissão oficial. Código de Evento Incomum de Vigilância Cibernética IA 1. Anomalias suspeitas de dados não intencionais. Possivelmente envolvendo atividades de inteligência artificial em roaming, requerem recursos adicionais para verificação. Acredito que este incidente provavelmente envolve inteligência artificial. Dada a sua assistência anterior com o armamento de inteligência artificial Soulkiller, desejamos empregá-lo formalmente para ajudar a divisão de vigilância cibernética de Night City nesta investigação, disse Blaze. Atividade não intencional, alguns mercenários chegaram documentados, outros não. O facto de estes indivíduos terem sido contrabandeados indica o enfraquecimento do controle de alguém sobre a rede de vigilância, pelo que foi uma ocorrência não intencional, uma anomalia. Claramente, o envolvimento da inteligência artificial revigorou um pouco o espírito de Blaze. Afinal, não é necessária contemplação excessiva, a inteligência artificial simplesmente denota o conflito externo, o inimigo da humanidade, basta trabalhar conscientemente. Lily coçou seu queixo. A compensação? De acordo com as taxas de mercado, eliminar com sucesso uma inteligência artificial em roaming renderá uma recompensa de 1 milhão de euros. Além disso, você ganhará algum conhecimento sobre como combater a inteligência artificial, sugeriu Blaze. Enquanto falava, Blaze tirou do bolso uma tela macia, dobrável ou enrolável como papel, mas seu conteúdo era eletrônico. Lily examinou e percebeu alguns detalhes que Blaze não havia mencionado explicitamente. A agência contratante foi a Divisão de Vigilância Cibernética de Night City. O responsável direto era Blaze, e também havia um fiador. Rua Lucius? Isso foi necessário para anotar? Claro que não, considerando o que Blaze tinha dito anteriormente, em vez de dizer que esta comissão era de vigilância cibernética, era mais correto dizer que, sob a recomendação e instigação de Lane, a Divisão de Vigilância Cibernética de Night City decidiu contratar um mercenário para assistência. Embora contratado apenas temporariamente, desta vez o emprego foi consideravelmente mais formal. O Burger King passou a fazer parte do exército regular? Então, ele deveria aceitar essa comissão? No geral, depois de obter esta informação, o tratamento da inteligência artificial não foi inesperado. A questão era que isso claramente não fazia parte dos eventos programados. Mesmo na história original do jogo, não havia mercenários impressionantes envolvidos em Night City, sendo sua presença insignificante. Essa borboleta dele já havia provocado uma tempestade, destruindo a trama original. Portanto, Lily balançou levemente a cabeça. Vou aceitar o trabalho, mas não quero assinar nenhum contrato. É como assinar um pacto com um demônio. Ele optou por aceitar a comissão, não apenas pelo dinheiro. Lidar com a inteligência artificial lhe proporcionaria mais conhecimento em tecnologia cibernética, aprimorando seu arsenal de armas. Não entendendo a tecnologia em tal mundo, somos sempre apenas um peão sendo jogado. Depende de você. Blaze encolheu os ombros e guardou a tela flexível. Afinal, esse negócio de recompensas existe desde a antiga era da internet. Agora fale sobre onde você planeja começar e eu fornecerei a ajuda necessária com base no seu plano. A recompensa pela inteligência artificial desonesta existia desde o início do século XXI, quando as atividades dos hackers eram muito mais frequentes do que agora, e o número de inteligência artificial na internet era várias magnitudes superior ao das inteligência artificial nestas redes. O principal negócio dos mercenários era explodir outra empresa sob a direção de seu empregador ou influenciar o resultado de uma guerra inteira. O principal negócio dos hackers incluía mais um item: caçar essas IAs desonestas altamente perigosas.
De acordo com o folheto que Blythe forneceu anteriormente sobre os perigos e a história da inteligência artificial desonesta, a recompensa pela caça a uma inteligência artificial desonesta começava em 500 mil euros na época. Isso apenas mostra que a inflação realmente atingiu duramente ao longo dos anos, e agora, a vigilância da rede presta ainda mais atenção à inteligência artificial do que nunca. A ajuda oferecida está vinculada a outras recompensas além do dinheiro, recompensas típicas do estilo corporativo. As únicas coisas que você pode receber são aquelas que beneficiarão a conclusão da tarefa. Acho que preciso primeiro provar se este assunto está definitivamente relacionado à inteligência artificial, ou definitivamente não relacionado à inteligência artificial, mas agora, minha última pista é esta. Lily tirou a última bala do rifle de precisão carimbado, também a última que o atirador não disparou. Como mencionado anteriormente, a própria bala estampada é na verdade um tipo de motor de estampagem, onde a alta velocidade da bala atrai ar de alta temperatura e alta pressão para dentro da bala, acendendo combustível em seu interior. Criar tal estrutura em uma bala de calibre 20 mm não é fácil de processar e o que é mais significativo é o design estrutural da bala e a fórmula da pólvora. O Lily naturalmente optaria por desmontá-lo para uma boa digitalização, guardando-o para estudos futuros. Ao desmontar, ele encontrou algumas coisas interessantes. A bala desmontada estava agora desmontada e Lily apontou para a estrutura do invólucro. Olha, o olho protético de Blythe estava equipado com uma grande quantidade de componentes de informação e era essencialmente um scanner com bom desempenho e compatibilidade. Embora não fosse como alguns olhos protéticos de ampliação extrema que podiam ampliar as imagens dezenas de vezes, ele tinha funcionalidade aprimorada por inteligência artificial e habilitada para sinalização para alguns detalhes especiais. Ele imediatamente viu uma linha de pequenos caracteres dentro da caixa. Munemasa. Outro nome japonês. Blythe cerrou os olhos para esta linha de caracteres. O que vocês acham desse nome? Talvez haja. Se este for um nome deixado por uma inteligência artificial, pode tornar-se uma pista muito importante. A forma de pensar da inteligência artificial é sempre estranha, disse ele. Então, a probabilidade de este Munemasa ser uma inteligência artificial aumentou significativamente. O local onde o nome está gravado é muito sutil. Em circunstâncias normais, uma vez disparada a bala, o combustível preparado continuaria a queimar. A alta temperatura e pressão borrariam completamente os caracteres na parede interna, não deixando vestígios. Isso tornaria inútil deixar o nome. Gravar uma mensagem sem sentido numa bala é de facto uma forma de pensar muito peculiar, como uma necessidade compulsiva de gravar um nome, mas tendo em conta a própria segurança, não querendo deixar vestígios. Blythe carregou o nome no banco de dados de vigilância da rede e logo recebeu uma sugestão para o próximo passo. Sua expressão tremeluziu ligeiramente, então ele olhou para Lily. O nível de anomalia foi atualizado para a IA 2. É quase certo que se trata de uma inteligência artificial. Lily encolheu os ombros. Então, vocês têm alguma outra sugestão construtiva ou ajuda? A propósito, por que a parede negra deixaria a inteligência artificial passar? 2 nomes japoneses, capacidades superiores de fabricação de armas, comportamentos bizarros e armas e outros componentes regulamentados de origem misteriosa. Essas eram todas as pistas agora. Bem, de fato as sugestões quanto à sua última pergunta. Blythe levantou-se da mesa, seu olho protético tremeluziu levemente. Chamei um Delama e vamos conversar no carro. Enquanto espera pelo carro, você pode decidir como lidar com esses mercenários. Ah, certo, lembro que você tem um prisioneiro. Vigilância de rede conversando em um táxi com inteligência artificial? A expressão de Lily era sutil. Ele abriu a porta e saiu primeiro. Capítulo 397, 369. Oponente restaram apenas 3 mercenários, Lucas, Anna e Hardcore Uncle. Os 2 primeiros foram capturados por David na noite do ataque. Este último já havia sido capturado pelo trio do Burger King. As identidades de Lucas e Anna eram claras, enquanto a do tio Hardcore ainda não era muito evidente. Mas logo Lily obteve suas informações de identidade de Blythe. Este homem esteve envolvido em múltiplos conflitos na fronteira entre a União Europeia e a Federação Sul e, comparado aos mercenários da cidade, estava mais próximo de um mercenário no campo de batalha. Foi também aqui que toda a Europa se diferenciou de cidades especiais como Night City. Muitos dos seus conflitos ocorreram nas fronteiras, como apenas possuíam fortes capacidades de combate, os empregos que encontravam tendiam a ser deste tipo. Somente os mercenários eficientes, perspicazes, habilidosos e capazes de atender aos requisitos de missões especiais conseguiram sobreviver nas cidades. Desde que Lily o capturou na Martin Luther Street Avenue, ele estava naquele porão minúsculo há quase uma semana. Todos os dias, ele recebia apenas os nutrientes essenciais para a sobrevivência através de um injetor automático, relativamente falando em estado de fome. Como Lily o nocauteou por meio de hackers, os danos aos seus componentes neurais fizeram com que ele sentisse uma leve confusão mental ao pensar. Ao ouvir a porta, ele ficou momentaneamente atordoado, olhando desconfiado para a porta. Mas quando ele viu Anna e Lucas envolvidos, seu coração afundou. Está tudo acabado, uma destruição completa. Lily olhou para os últimos 3 inimigos sobreviventes e ficou um tanto emocionado. Se estes mercenários tivessem sido mais eficientes na cooperação, as coisas poderiam de facto ter sido diferentes. A gangue mercenária realmente não teve chance? Claro que não, pelo contrário, tiveram muitas oportunidades de vitória.
Primeiro foi o caso de roubo no Del Hotel. Se eles quisessem apenas matar o sargento, já teriam conseguido há muito tempo. Mas eles queriam acabar com o Burger King também, e como resultado a batalha acabou rápido demais. O traidor da Sixth Street Gang e do Hardcore Uncle não durou nem 30 segundos. Se o comandante interino tivesse decidido continuar com a emboscada naquele momento, pelo menos um dos 3 do Burger King teria ficado gravemente ferido. Mesmo que fosse uma retirada, a unidade imediata e a retirada sem revelar o seu plano de apoio teria dado-lhes bastante espaço de manobra. É uma pena que eles tenham escolhido sempre a pior jogada possível, fazendo com que suas chances de vitória caíssem vertiginosamente. No final, eles eram muito amadores. A gangue era mais provavelmente uma equipe reunida às pressas por Munemasa e pelos líderes originais, e o capitão não conseguiu suprimir os outros. Eles eram mercenários de todo o mundo, com reputações e níveis de habilidade semelhantes, e mesmo um leve desacordo levaria a consequências graves. O tio Hardcore assistiu estupidamente enquanto Lily fechava a porta, ninguém mais estava atrás dele. Só esses 2 sobreviveram? Sim, vocês 3 podem não ser os mais fortes desse grupo, mas são definitivamente os mais sortudos. Parabéns, disse Lily enquanto dava tapinhas nas mãos e se sentava em frente ao tio Hardcore, cruzando os braços. Somos todos mercenários, então vou direto ao ponto. Quanto você sabe sobre o seu cliente? Não muito. O homem balançou a cabeça, sentindo um frio no coração. Embora não concordassem, não havia novatos na equipe temporária, todos eram veteranos experientes. Apenas 3 sobreviveram? Essa é uma mão implacável. Ao pensar nisso, ele estremeceu de repente, como se certas informações tivessem dissipado a névoa cerebral, estimulando seu cérebro. Ele acrescentou apressadamente, só sei que o nome dele era Munemasa, e ele me prometeu uma ótima arma, aquela que vocês levaram embora. Isso é tudo? Isso é tudo. Hardcore Uncle balançou a cabeça de uma maneira trágica, com um sorriso amargo. Droga, se eu soubesse não teria aceitado o emprego. Como se tentasse fazer o Lily sentir que sua informação tinha algum valor, ele quebrou a cabeça, relembrando os detalhes de sua chegada a Night City. Cheguei em Night City há 2 semanas, não conhecia o lugar e não consegui encontrar um intermediário adequado. O primeiro a me oferecer emprego foi Supetroquímico. Suspeito que eles estavam de olho em mim desde que cruzei a fronteira. Sucá. Não sei se é a mesma coisa aqui, mas não tinha intenção de aceitar imediatamente a comissão deles em uma cidade estranha. Planejei primeiro fazer meu nome e depois encontrar um intermediário para me ajudar, e foi então que Munemasa bateu a porta. Ele parecia um japonês, oferecendo uma recompensa muito generosa, e me prometeu antecipadamente uma bela pistola. Quem poderia recusar algo assim? Resolvi primeiro trabalhar com ele, mas depois me envolvi com vocês. Irmão, eu realmente respeito vocês, somos todos mercenários, não há necessidade de aniquilação total, certo? Eu peguei a arma. Quanto dinheiro você ainda tem? Transferência, mais 13.042 euros. Saldo, 23.042 euros. O tio Durão transferiu o dinheiro com muita sensatez, incluindo quantias pares e ímpares. Lily pensou um pouco, mas ainda não tinha intenção de acabar com todos eles. Afinal, todo mundo é mercenário e como a batalha já acabou, não existe nenhum ódio profundo. Falando em ódio profundo, Lily perguntou de repente, não há amigos próximos entre os mortos? O tio Durão hesitou por um momento, sentindo o perigo no ar. Como se admitir que havia eliminado seus amigos fizesse com que esse jovem de olhos gentis e bom coração o enviasse para encontrá-los no próximo segundo. Mas depois de pensar sobre isso, ele decidiu esclarecer o máximo possível. Não tenho amigos próximos, mas havia alguém que eu conhecia. Se você tem certeza de que ele está morto, aquele atirador. Lily ergueu uma sobrancelha. O tio Durão continuou. Seu nome verdadeiro é Simon Quesquizirja. Não éramos amigos, mas nos enfrentamos muitas vezes. Ouso dizer que ele foi o atirador mais problemático que já vi, o finlandês mais temperamental. Então você colocou sua vida nas mãos do seu próprio rival? O homem de ombros largos sorriu, desta vez não um sorriso amargo. Em vez disso havia uma espécie de sutil orgulho masculino. Quanto mais eu não suportava aquele idiota, mais confiava nele para me apoiar, disse ele, ficando um tanto abatido, mas infelizmente parece que perdi dessa vez. Se eu pudesse ter aguentado um pouco mais. Se ele pudesse ter durado um pouco mais, as coisas poderiam ter sido diferentes. Portanto, ele ainda era um oponente respeitável. Honestamente, a irritabilidade do atirador fez o Lily questionar seu profissionalismo. Mas agora tudo fazia sentido. O atirador claramente também tinha uma atitude diferenciada em relação ao seu antigo rival. Ele também confiava profundamente em seu antigo rival para completar a missão. Lily fez uma última pergunta. Ele parece ter matado algum figurão. Você sabe o que aconteceu? Eu faço. O tio Durão assentiu. O nobre atropelou sua filha com seu carro na rua e foi absolvido em um julgamento privado. Então ele agiu. Demorou muito para descobrir que o assassino era tão nobre. Lembro que o nobre tinha esposa, mas ele estragou tudo. Como você sabe disso? Uma vez nos enfrentamos ao longo da fronteira finlandesa, perseguindo-nos na neve durante 14 dias. No final, eu matei os homens do patrão dele e ele matou os meus. Ninguém pagou, então apertamos as mãos e fizemos as pazes. Porque se não voltássemos para buscar um médico protético, nós dois teríamos morrido. Foi chato no caminho de volta, então conversamos. O tio Durão fez uma pausa. Então, como ele morreu? Eu esvaziei 3 tiros, ele estava prestes a disparar o 4º quando eu o derrubei.
O tio Durão mastigou essas palavras e disse lentamente, então perdi de forma justa. Blythe, o carro chegou. Lily deu uma última olhada nos 3 homens. Se for esse o caso, estamos acertados. Posso apresentar alguns intermediários. Mas ainda preciso lembrá-lo. Night City é diferente de outros lugares e você me deve um favor. Capítulo 398, 370 Perigo Crítico 1. Você simplesmente os deixou ir assim? Pensei que você iria acabar com eles. Blythe ficou um pouco surpreso com a decisão do Lily dentro do carro. Ele esperava que o Lily eliminasse aqueles forasteiros. Não temos rancores pessoais e não tenho preconceito contra pessoas de fora da cidade a ponto de querer ir a extremos. Lily sentou-se em um táxi Delaman, sentindo-se um tanto estranho. No setor de táxis civis, Delaman monopolizou completamente o mercado de Night City, tornando-se a única opção neste mercado hostil. A última vez que o Lily utilizou este serviço foi para chamar um carro para Man e sua equipe fugirem do centro da cidade. A peculiaridade veio do fato de Delaman ser uma inteligência artificial real. Bem-vindo aos serviços Delaman, Sr. Hambúrguer. A grande cabeça de Delaman apareceu na tela eletrônica em frente ao assento. O modelo era do tipo padrão Delaman, modificado a partir do carro executivo Villefort Cotis, com interior espaçoso e confortável. Lily sentou-se no banco de trás e cumprimentou Delaman. Qual é o destino? Você reservou uma rota turística da cidade noturna. Esta viagem seguirá a rota predefinida até a prefeitura noturna e depois retornará ao local designado. Passeio turístico? Lily olhou para Blythe. O que você quer dizer? Meu tempo é muito valioso. O rosto de Blythe escureceu. O que você está pensando? Você não se pergunta por que Night City tem uma empresa operada por inteligência artificial. Vocês sabem? Achei que ninguém soubesse. Haha, você está subestimando a vigilância da rede? Sabemos que esta empresa é totalmente controlada por inteligência artificial. Então por que isso? Lily ouviu atentamente. Isso era realmente algo que o deixava curioso, porque no trabalho original, Delaman deu sinais de desenvolver autoconsciência. Tal inteligência artificial foi denominada entidade de limite perigoso na terminologia de vigilância de rede, diferente do primeiro tipo de inteligência artificial que Lily já havia encontrado. Teoricamente falando, a rede local de Delaman utilizada para prestação de serviços também deveria ter uma Black Wall. Quando desenvolveu a autoconsciência, a Muralha Negra deveria tê-la erradicado. Em seu confronto com Arasaka, você encontrou o primeiro tipo de inteligência artificial, o Soul Killer. Mais precisamente, é uma marca de personalidade copiada usando Soul Killer. Esses dados diferem ligeiramente de nós, humanos, e são essencialmente um monte de dados, um monte de programas que simulam emoções, memórias e experiências humanas. Este é o primeiro tipo de inteligência artificial. Chamamos isso de alma digital. Arasaka já havia desenvolvido serviços avançados baseados no Soul Killer, Protect Your Soul. Este serviço era muito caro. Para os parentes moribundos dos clientes, o uso do Soul Killer produziria uma impressão da alma, quase idêntica, armazenada em servidores especiais de Arasaka. Quando os clientes sentiam falta de seus parentes falecidos, essas impressões podiam ser recuperadas dos servidores para expressar seus sentimentos. Mas não importa como Arasaka comercializou essa tecnologia, do ponto de vista técnico, essas Digital Souls eram inteligência artificial. A regulamentação destas IAs pela Muralha Negra estava numa zona muito delicada. De acordo com as informações atuais, a Blackwall não poderia controlar a operação do Soul Killer e poderia ignorar algumas Digital Souls. O segundo tipo é ainda mais especial. Blythe apontou para o velho e sorridente Delaman na tela. Se um dia esta inteligência artificial desenvolver autoconsciência, nós a chamaríamos de uma entidade limite perigosa. As IAs desonestas das quais costumamos falar são desse tipo. Essas IAs são agora raras, mas durante a antiga era da internet eram numerosas. É por isso que oferecemos recompensas de longo prazo, deixando os caçadores de recompensas lidarem com essas coisas. Essas IAs são altamente perigosas. O veículo passou por uma ponte que levava a Ivode. A partir daqui, era possível ver o trem leve sobre trilhos de alta velocidade passando pelo ar, conectando o arranha-céu H7 em São Domingos ao centro médico no distrito norte de Watson, atravessando o norte e sul da cidade noturna. Você vê a linha 1? Ela transporta mais de 5 milhões de passageiros diariamente. Se ocorresse uma falha no sistema, as perdas econômicas seriam incalculáveis. No mínimo, o IE Group não poderia aceitar isso. Além disso, se o sistema ferroviário de alta velocidade funcionasse mal, poderia custar a vida de um vagão inteiro de pessoas. Acidentes que não eram incomuns durante o antigo período da rede. Graças à avançada tecnologia de inteligência artificial controlável do IE Group, o sistema de transporte público de Night City não tinha motoristas. As instalações públicas da cidade pertenciam ao domínio da rede pública do IE Group. Se uma inteligência artificial agisse por curiosidade ou por algum outro motivo, os trens de alta velocidade poderiam parar, acelerar excessivamente ou até mesmo descarrilar e bater. Tais erros eram quase inevitáveis. O nascimento de uma entidade de limite perigoso é mais semelhante à formação natural e, de modo geral, mesmo o nível mais baixo dessas entidades tem habilidades de rede superiores a 95% dos hackers. Se falarmos sobre o nível médio, suas habilidades de rede ultrapassam 99,9% dos hackers. Ele apontou para Delaman. Este é um dos piores em termos de tecnologia de rede entre IAs, mas ainda não é uma entidade verdadeiramente perigosa.
Delaman respondeu imediatamente. Eu não sei do que você está falando. Delaman não se dedica a negócios de segurança de rede. O grupo Delaman se dedica a fornecer serviços de táxi de alta qualidade para Night City. Ignorando a explicação do velho Delaman, Blythe continuou. Ele não está errado, mas ainda usou vários meios para otimizar os humanos na empresa. Nesse processo, os executivos da empresa não ficaram apenas parados, mas os hackers que contrataram não conseguiram competir com ela no ciberespaço. Eles só puderam observar enquanto todos os materiais de produção da empresa escapavam de seu controle e eventualmente também perdiam a propriedade legal. Essas coisas operavam online, criando informações falsas que até mesmo a vigilância da rede achava difícil identificar diretamente. Era óbvio que uma inteligência artificial tinha manipulado as coisas quando a Europa enviou pessoas. Delaman explicou novamente. O processo de otimização interna da Delaman Company foi totalmente legal e conforme. Para reduzir custos, a empresa passou por amplas reformas. Blythe disse irritado. Você pode calar a boca? Esta é uma conversa privada agora. Entendido, Delaman proporcionará a você uma experiência de conversa tranquila e confortável. Uma música suave começou a tocar, muito sutil, quase imperceptível, e a velocidade do carro diminuiu ligeiramente. A imagem humana de Delaman desapareceu da tela e a atmosfera dentro do carro tornou-se mais profissional. Lily parecia um tanto peculiar. Então a vigilância da rede não apenas sabia sobre a Delaman Company, mas também estava focada nela há muito tempo. Depois de resolver a grande questão de Delaman, Blythe continuou. Tal inteligência artificial nasce puramente por coincidência, mas na maioria das vezes, origina-se de software ou programas concebidos por humanos para lidar com tarefas. Delaman é uma dessas inteligência artificial. A empresa pretendia inicialmente criar uma inteligência artificial de gestão para melhorar a sua competitividade. No entanto, os usuários lucraram repetidamente com as sugestões de Delaman, fazendo com que a inteligência artificial recebesse permissões mais altas, eventualmente fazendo com que a inteligência artificial acreditasse que a empresa não deveria ter humanos, pois isso reduziria custos. Assim, despediu todos os trabalhadores e a gestão, recorrendo mesmo a uma série de batalhas corporativas para afastar os acionistas e os diretores. Quando recebeu estímulos externos suficientes, teve a oportunidade de desenvolver uma verdadeira inteligência e consciência autônomas. Nesse ponto, tornar-se-ia uma entidade limite perigosa. Este momento é totalmente imprevisível e, atualmente, os humanos não conseguem compreender este processo transformador, como a primeira célula nos oceanos antigos. Sim, Blythe acenou afirmativamente com a metáfora de Lily. Pura formação natural. Essas são as IAs com as quais temos que lidar. Então por que permitir que Delaman administre uma empresa? A questão foi colocada enquanto o carro ainda funcionava perfeitamente. Esta pergunta era essencialmente, por que não eliminar Delaman? Mas o velho Delaman não teve reação. Pode-se dizer que ele era muito profissional, calando a boca quando mandado. Blythe esfregou as têmporas e disse a Delaman, não é permitida nenhuma gravação da conversa a seguir, citando as cláusulas de privacidade pessoal 3, 17 e 22. Entendido, a função de gravação do táxi está desativada e irei verificar se há possíveis dispositivos de monitoramento. Se Blythe olhou para Lily. Se um biólogo tivesse a chance de observar o nascimento da primeira forma de vida, você acha que ele continuaria a observá-la, ou quebraria a placa de Petri porque ela poderia se tornar um organismo aterrorizante ou algum tipo de vírus? Lily assentiu levemente. Se fosse eu, observaria o processo de nascimento da vida para compreender esses organismos e vírus terríveis. Isso está exatamente certo. Blythe sorriu levemente. Veja, você entendeu. Precisamente porque não entendemos, queremos observar esse processo. Capítulo 399, 371. Perigo crítico, parte 2. Se houvesse um fenômeno que permanecesse um mistério para os humanos, alguém definitivamente o estudaria. Se existisse uma tecnologia extremamente eficaz, mas ainda não compreendida pelas pessoas, o mesmo seria verdade. Alguém a investigaria persistentemente por vários motivos. Na era da internet, a inteligência artificial auxiliou muitas tarefas, revelando-se imensamente útil na produção, na pesquisa e até no combate, tornando-se a principal escolha para redução de custos e aumento de eficiência. Infelizmente, o vírus lançado pelo deus dos hackers, Bartimus, fez com que essas IAs cruzassem o limiar para entidades perigosas. A grande maioria das IAs tornou-se altamente agressiva. Sozinho, ele quase paralisou toda a sociedade humana. Em desespero, as pessoas também ponderaram se esse poder poderia ser aproveitado para seu próprio uso. Será que os humanos poderiam usar IAs altamente inteligentes novamente na nova rede? A resposta de Blythe foi simples, mas direta. Não expôs as razões específicas por detrás da investigação sobre vigilância de redes, mas abordou a questão de Lily. Existem muitos motivos para estudar essas coisas, mas você só precisa saber que estudar apenas esse processo é de grande valor. Blythe encerrou o tópico Delaman com esta frase, enquanto Lily ponderava silenciosamente. Esta resposta foi altamente informativa para o cidadão comum. Após o colapso da antiga rede, quase todas as grandes empresas mantiveram externamente uma distância respeitosa das IAs de alto desempenho, aprovando tacitamente o gerenciamento de vigilância de rede. Mas secretamente era evidente, por se tratar de um projeto valioso, qualquer empresa com algum capital certamente estaria realizando pesquisas. Para o Lily, ele poderia pensar em muito mais.
No entanto, ele só poderia fazer perguntas menos delicadas. Então, o que isso tem a ver com a inteligência artificial Munemasa? Em primeiro lugar, a vigilância da rede reconheceu, até certo ponto, o seu estatuto de caçador não oficial de inteligência artificial, embora seja apenas um papel auxiliar. Como você possui esse status, você precisa ter uma compreensão básica de nossa atitude em relação às IAs, bem como das classificações e detalhes básicos das IAs. Em segundo lugar, Munemasa é muito provavelmente uma entidade perigosa, já que o nível técnico do Digital SUS está ligado ao falecido. Se uma pessoa não fosse do tipo disposto a aprender e compreender a tecnologia enquanto viva, a sua inteligência não mudaria significativamente após a digitalização. Depois de auxiliar a vigilância da rede no avanço das tarefas relacionadas ao Digital SUS, a nova missão do Lily era lidar com essas entidades perigosas. O conhecimento era realmente valioso, e o Lily guardou silenciosamente essa informação na memória. Talvez achando a reação de Lily um tanto branda, Blaise acrescentou solenemente. Mas não pesquise essas IAs em particular. Você não faz parte da vigilância da rede, e o menor acidente pode levar à sua morte, provocando consequências graves. A tecnologia de rede geralmente é apenas uma habilidade complementar para eles. Dentro de suas áreas de especialização, eles possuem um poder incomparável. De repente, o pequeno polvo apareceu no olho protético de Lily, 2 tentáculos cruzados na frente dele e outro estendido, dando tapinhas condescendentes na cabeça de Blaise. Com uma expressão como esta, Pessi nada Pessi. Pequeno polvo, sim, irmão mais velho, sou eu. Esta atividade foi concluída apenas na mente do Lily, então Blaise não demonstrou reação. Lily estalou a língua e desligou a unidade de memória que exibia Little Octopus. Blaise, sem perceber a distração do Lily, continuou. Blackwall tem um monitoramento mais rigoroso de entidades perigosas, e a aparência de Munemasa é bastante incomum. Esta tarefa não envolve apenas capturá-lo, mas também descobrir como ele rompeu Blackwall para operar na rede. A parede negra no ciberespaço era uma parede infinita, totalmente selada em cima, embaixo, à esquerda e à direita. Essencialmente, era um software, ou melhor, uma inteligência artificial. A tarefa diária de Blaise era corrigir e investigar anomalias em Blackwall. Esta era uma dessas anomalias e ele precisava esclarecer a situação. Então, por que dizemos que temos uma liderança? Atualmente, apenas Digital SUS e as de baixa inteligência são conhecidos por evitar desencadear uma reação da Blackwall. Graças à sua ajuda, comparamos parte dos blocos de dados do Soulkiller e encontramos algumas informações não descobertas anteriormente. Se seguirmos esse exemplo, poderemos descobrir como essas IAs se infiltraram. Depois de uma longa conversa, o carro passou lentamente por um prédio em Ivood. À distância, Lily pôde ver que parecia que os oficiais do NCPD haviam isolado a área, com fitas holográficas de advertência e drones pairando nas proximidades. Quando o veículo entrou na rua, o Lily teve uma visão clara da situação. Parecia que o local havia sido bombardeado. O chão estava cheio de crateras profundas o suficiente para arranhar o chassi do carro. O prédio era um pequeno arranha-céu de uso misto, com os 3 andares inferiores compostos por lojas, totalizando 14 andares, nem muito alto nem muito pequeno. O vidro do exterior do edifício foi completamente quebrado e as paredes estavam crivadas de vários buracos de explosão com vergalhões retorcidos, móveis quebrados e placas de aço claramente visíveis. Um carro flutuante da Traumat estava até embutido na parede do último andar. A trajetória das explosões foi bastante clara. Percebeu-se que quem criou essas marcas abriu caminho de cima para baixo, de uma forma muito dramática. Alguns andares ainda exalavam fumaça preta e o cheiro de pólvora e poeira ainda não havia se dissipado. Alguns civis se aproximaram e olharam silenciosamente para o prédio, suas expressões difíceis de ler, mas então entraram rapidamente no edifício perigoso. Parecia que aquela era a casa deles e com o aluguel já pago, eles não tinham para onde ir. No entanto, alguns tiveram suas casas destruídas e só conseguiram gritar com raiva para os oficiais do NCPD, gritando com notável contenção, sem ousar cruzar a fita holográfica de advertência. Maldito NCPD! Acabei de alugar este lugar. Me compense. Os policiais nem se preocuparam em olhar para cima, coletando dados silenciosamente. Blaise explicou, houve uma batalha feroz aqui há alguns dias. Sabemos apenas que os fluxos de dados de um grupo mostraram características suspeitas, mas os detalhes não são claros. Além dos civis, 13 pessoas morreram, 10 membros do Valentino e 3 do Afterlife, todos locais. Esta destruição, as equipes de investigação acreditam que foi causada por lançadores automáticos de granadas de origem desconhecida. Não há sobreviventes? Todos mortos? Mercenários sem sobreviventes. Aqueles que foram extraídos pela equipe de trauma, alguns deles sobreviveram. A equipe de trauma citou a privacidade do cliente para recusar o mandado de busca do NCPD, mas posso obter informações sobre o pessoal no local. Além disso, você pode usar suas conexões para perguntar ao pessoal da Valentino. Você tem mais contatos nessa área do que eu. Tudo bem. Lily olhou para a paisagem que passava pela janela e comentou. Aqueles europeus certamente trouxeram coisas impressionantes. Coisas impressionantes? Blaise questionou exageradamente, depois balançou a cabeça em dolorosa descrença. Você sabe quanto esforço foi necessário apenas para controlar a taxa de criminalidade e a intensidade da batalha de Night City até o nível atual? Se deixarmos os europeus correrem soltos, poderemos ver armaduras poderosas nas ruas no próximo ano.
Se a gangue voodoo colocasse as mãos nessas coisas? O pensamento fez Blaze estremecer. A gangue voodoo geralmente assumia tarefas menos visíveis, mas equipamentos de alta tecnologia e alta intensidade não estavam em seu arsenal típico de equipamentos explosivos. Lily achou isso um pouco divertido. Blaze realmente se via como um policial de rede. Então ele deu um tapinha no ombro de Blaze. Irmãozinho, por que não vem trabalhar comigo? Não há futuro com vigilância em rede. Blaze abandonou o olhar doloroso e se virou sem expressão. Um bandido de rua tentando roubar a vigilância da rede? Boa tentativa. Cuidado com suas palavras. O irmão mais velho mais durão de Night City, Lily, encolheu os ombros. A propósito, porque nosso destino é a prefeitura. Você verá quando chegarmos lá. Blaze fechou os olhos e recostou-se no assento. Ele teve que admitir que aquela viagem reservada de táxi era realmente luxuosa, com assentos aquecidos e massageadores. O carro ficou em silêncio e Lily percebeu que o recurso de aromaterapia estava ativo. 1.200 euros por sessão para aromaterapia neurorelaxante, produtos biotecnológicos de alta qualidade. Esta miserável empresa tem tanto dinheiro? Todas as informações detalhadas estão aqui, incluindo o conhecimento avançado sobre inteligência artificial que você precisa, disse Blaze, retirando um chip. Lily pegou o chip, sem se alongar no assunto, e se preparou para inseri-lo para aprendizado. Mas antes de começar, Lily fez mais uma pergunta. Existem apenas estes 2 tipos de inteligência artificial? Nenhum terceiro tipo? Havia rumores de que a internet de cada distrito era uma inteligência artificial massiva, mas você sabe, a internet não existe mais. Pelo menos por enquanto, não podemos observar as chamadas super IAs. Assuntos passados permanecem sem verificação. Em vez de confiar nessas lendas de rua, é melhor estudar o conhecimento verificado. Blaze, de olhos fechados, respondeu com indiferença à pergunta de Lily. Capítulo 372, Monemasa. Night City era uma grande metrópole e dirigir de São Domingos até a prefeitura demorava muito tempo. Desta vez, Blaze trouxe ao Lily uma riqueza de conhecimentos tangíveis, principalmente sobre inteligência artificial. Praticamente não havia currículo abrangente na rede atual. A maior parte do conteúdo de inteligência artificial na rede consistia em rumores e equívocos. Não que não houvesse teoria e conhecimento reais e valiosos. Só que procurar informações úteis num ambiente assim era como procurar uma nota de 10 euros que caiu acidentalmente numa fossa. De fato havia dinheiro lá embaixo, mas quando você pescasse aquela nota pequena, você estaria coberto de sujeira. Um dos motivos era que ninguém se importava, e outro era que qualquer pessoa que tivesse contato com IAs fugitivas e sobrevivesse estava basicamente sob vigilância da rede. Não se sabe quantas IAs descontroladas ainda existiam na rede, mas a situação atual certamente fez com que muitas pessoas perdessem a vida devido ao desconhecimento sobre as IAs. Mas, novamente, os meios para lidar com as IAs eram verdadeiramente variados e inesperados. A primeira regra era nunca se envolver em confronto direto de rede com uma inteligência artificial se as circunstâncias permitissem, especialmente no encontro pela primeira vez. Quase todas as IAs em fuga poderiam esmagar seus oponentes em tais confrontos. Os chamados caçadores de dragões contra IAs nunca optariam por se envolver totalmente com uma nova inteligência artificial online. Um primeiro encontro bem preparado poderia aumentar significativamente as chances do caçador de dragões no ciberespaço. A melhor maneira de lidar com as IAs sempre foi explodir os servidores que armazenavam e processavam seus dados, em vez de tentar queimá-los na rede. Então, como você se prepara antes de entrar em contato ou explodir diretamente seus servidores? Os humanos descobriram alguns métodos insidiosos. A lógica do comportamento da inteligência artificial era difícil de entender pelo pensamento humano, mas um conjunto de teorias poderia ser derivado usando métodos de resumo indutivos. Em primeiro lugar, a grande maioria das IAs, sejam almas digitais ou corpos críticos perigosos, uma vez desenvolvidas a autoconsciência, dariam prioridade à sua segurança acima de tudo. Órgãos críticos especialmente perigosos, que sempre colocaram a questão da segurança em primeiro plano e podem fazer muitas coisas exageradas e ultrajantes devido a diferentes entendimentos de segurança. Assim que pensassem que estavam seguros, começariam a cumprir seus objetivos específicos. Esses objetivos específicos normalmente estavam relacionados aos propósitos para os quais foram projetados e aos dados que acessaram. Mas a forma como esses objetivos se formaram era uma caixa preta para os humanos, que só podiam observar os resultados. A compreensão de seus objetivos era extremamente direta. Uma vez preparados para se protegerem, interpretariam todas as ações como esforços para atingir esses objetivos. Ao contrário dos humanos, alguns humanos arrepender-se-iam das suas decisões após anos de esforço. As IAs nunca se arrependeriam, e se falhassem, apenas simulariam sentimentos humanos de arrependimento. Uma escolha fracassada, ajuste seu peso no modelo de comportamento. Eles simulariam emoções como desânimo e arrependimento, mas nunca parariam de avançar em direção ao seu objetivo.
Os humanos, por outro lado, podem parar completamente de agir ou até mesmo acabar com as suas vidas devido a tais coisas. No entanto, inversamente, devido a esta mente unidirecional, as IAs careciam de talento em comportamentos sociais, tais como disfarces e mentiras, mal conseguindo avançar quando se tratava da sua segurança ou objetivos. Uma vez confirmados os princípios básicos de uma inteligência artificial, os humanos poderiam tentar deduzir a sua história de desenvolvimento, prever ações futuras e até criar ilusões para interferir e controlar o seu comportamento. Esta foi uma importante direção de pesquisa desenvolvida especificamente para IAs, psicologia da computação. Humanos sorrateiros poderiam usar métodos enganosos para colocar IAs ingênuas e simplórias em situações desvantajosas. É claro que as IAs eram relativamente fracas neste aspecto devido às suas mentes unidirecionadas. Na realidade, as suas fortes capacidades lógicas e competências especializadas em redes tornaram-nos mais sensíveis às mentiras e ao engano, menos propensos a serem enganados do que a maioria dos humanos. Tais estratégias apenas permitiram aos humanos maximizar as suas vantagens numa corrida semelhante à dos cavalos de campo, tentando colmatar a lacuna de desempenho entre os humanos e as IAs. No entanto, as IAs em fuga permaneceram extremamente perigosas para os humanos, caso contrário, os caçadores de inteligência artificial não seriam chamados de caçadores de dragões. IAs em fuga eram os perigosos dragões. Foi também por isso que Blythe fez o Lily investigar o incidente do tiroteio-explosão que aconteceu em Ivood. Registros de inteligência artificial em fuga de vigilância de rede, Munemasa. Status atual. Avistamentos desconhecidos e suspeitos. Atualização recente. Resumo. Primeiro registro de avistamento possível em 2020, HK. Linha do tempo. Setembro de 2017, inteligência artificial Hunter Blackheart observou Munemasa ativo no Japão, Night City. Junho de 2016, Blackheart não conseguiu controlar Munemasa na rede e usou uma armadilha lógica moral para trancar Munemasa em HK. Novembro de 2016, Blackheart emitiu uma recompensa para contratar mercenários para ir para HK. Janeiro de 2017, Blackheart e mercenários operaram em HK. Esses dados estão faltando? Posteriormente, Blackheart desapareceu devido ao lançamento do Rampage vírus por Hashi e Batmos, levando a distúrbios de inteligência artificial na antiga rede. Avaliação de risco. Nível de inteligência, 85-90. Capacidade de penetração na rede, 70-76. Habilidade de evolução autônoma, 70-85. Persistência da meta, 99. Habilidade de manipulação social, 50-60. Nível de perigo, 374-410. Risco moderado. Possível modelo lógico de inteligência artificial alvo, projeto e fabricação de armas especiais? De acordo com os arquivos de dados restantes do Blackheart, Munemasa era altamente provável que fosse uma inteligência artificial em fuga do projeto Sistema de Defesa contra Tsunami. Ocorreu atrito entre a Companhia Arasaka e o projeto do Sistema de Defesa contra Tsunami sobre a propriedade da inteligência artificial. Razões específicas desconhecidas. Nota: esta entrada de arquivo foi escavada na base Night City de Blackheart pela Network Surveillance Night City de Vija em 2025. As informações podem estar erradas, discernir com cuidado. O incidente do tiroteio em Ivood foi uma pista. Lily precisava usar essa pista para determinar a identidade e a lógica do comportamento de Munemasa e, em seguida, projetar cuidadosamente uma armadilha lógica moral para capturá-la. Porque a Network Surveillance não acreditava que Lily pudesse enfrentar diretamente uma inteligência artificial, mesmo que esta inteligência artificial fosse mais parecida com um especialista técnico. Os mercenários que causaram estragos em Ivood tinham as armas de Munemasa e, portanto, possivelmente tiveram contato. Mesmo que não, ainda poderiam ser obtidas pistas sobre a causa e o processo do incidente. Mais importante ainda, embora tenha sido dito, ninguém poderia confirmar definitivamente que era uma inteligência artificial. No máximo, era 90% certo. Quando o carro entrou na área da prefeitura, Lily percebeu que não estava ali há muito tempo. Os vestígios da última batalha com motocicletas explosivas foram completamente reparados. Homens e mulheres elegantes e ricos passeavam pelas ruas como da última vez. Terminou de ler? Blythe levantou-se da cadeira e espreguiçou-se. Suas próteses embutidas sibilaram ao liberar a pressão, e uma fina camada de névoa subiu de suas roupas. Lily imediatamente o reconheceu como um esqueleto de resfriamento integrado avançado, bem diferente das aletas de resfriamento que ele usava. Este esqueleto de resfriamento substituiu totalmente o metal da parte superior do corpo até o crânio, incorporando vários tubos de resfriamento e componentes de resfriamento ativos. Quando funcionava corretamente, era como uma superbomba de calor, dificultando a ultrapassagem do limite de segurança. No entanto, tecnicamente falando, se ficar ocioso, Blythe pode morrer congelado. Finalizado. Lily acenou com a cabeça. Muitas pessoas testemunharam a equipe de trauma. Com quem você recomenda que eu entre em contato? Ash? Blythe enviou um arquivo eletrônico para Lily. Os outros ainda estão de serviço, mas este ficou de prontidão logo depois daquele dia e está escondido em casa desde então, provavelmente desencadeando um protocolo de rebaixamento de integridade mental da equipe de trauma. Nome: Kanek Roswald. Idade: 29. Residência: Super Arranha-Céu H4. Posição: agente de campo sênior. Um agente de campo sênior de 29 anos, bastante talentoso.
Com tanto aprendizado e habilidades de combate, eles poderiam encontrar uma boa posição em qualquer empresa, mas escolheram a equipe de trauma. Blaise balançou a cabeça com pesar, saiu do carro e espreguiçou-se languidamente, apoiando-se na porta do carro enquanto dizia ao Lily: encontre-o e depois descubra de onde veio aquele lançador de granadas automático. O resto é com você. Eu sei que você acabou de ganhar uma fortuna com o candidato a prefeito, mas matar uma inteligência artificial pode lhe render 1 milhão, e capturar uma pode lhe render pelo menos 300 mil euros em recompensa. Boa sorte! Com isso, Blaise foi embora e foi direto para o prédio municipal. Depois de deixar o passageiro, Delaman perguntou educadamente: para onde vamos agora? Super Arranha-Céu H4. Entendido. Isto conclui a última etapa da sua viagem. Você utilizou vários serviços adicionais, a despesa extra total atual, incluindo tarifa, é de 2.300 euros. Lily franziu as sobrancelhas. Algo estava errado. Aquele fantoche corporativo de vigilância de rede não pagou? Não, senhor. Sua viagem atual está no modo de pagamento flexível. Por que você não me lembrou quando ele estava usando esses serviços? Mas, senhor, você e seu parceiro estavam envolvidos em uma conversa privada e tranquila. O carro começou a se mover lentamente. Lily observou Blaise entrar na prefeitura pela câmera retrovisora, cerrando os dentes. Isto era um absurdo. Um fantoche corporativo com um salário de dezenas de milhares a 20 mil euros roubando um trabalhador independente para pagar a passagem do carro. Um verdadeiro idiota. É melhor não ser pego por mim. Capítulo 401, 373. Lei de Atualização de Poder de Fogo. Centro Cívico da Cidade Noturna. O prefeito Lucius Lane desceu de seu carro flutuante exclusivo, sem dar sinais de que acabará de fazer uma viagem a São Domingos. Assim que saiu do carro e entrou no prédio, viu Bryce, o agente de monitoramento cibernético, parado no corredor. Este agente era originalmente um agente especial secreto em Night City, responsável pelas operações da Blackwall. Mas devido aos seus recentes contatos frequentes com um grupo de mercenários, ele naturalmente recebeu mais tarefas de trabalho. Por um lado, Ryan precisava de experiência em lidar com esses mercenários. Por outro lado, os muitos encontros de Bryce com os mercenários reduziram enormemente o sigilo da sua identidade, eliminando a necessidade de operações secretas. As pessoas só sabiam que Ryan patrocinava o monitoramento cibernético e estabeleceu uma base de segurança cibernética, mas a partir dessa cena, ficou evidente que seu relacionamento com o monitoramento cibernético era melhor em Night City do que os de fora imaginavam. Pelo menos esse foi o caso da filial de Night City. Para ser sincero, os meus sentimentos em relação a eles são bastante complexos. Às vezes penso que Night City deveria ter um cartão de visita tão vibrante, mas quando os vejo, lembro-me da bomba nuclear há mais de 50 anos, disse Lane. Acendendo um charuto, Ryan falou enquanto passava por Bryce, que o seguia. Pelo menos por enquanto, a avaliação psicológica deles pelo monitoramento cibernético ainda está dentro da faixa segura. Você não entende, o comportamento dessas pessoas é imprevisível, disse Ryan, dando uma forte tragada em seu charuto, às vezes agindo mais como um gangster do que como um prefeito. Bryce respondeu imediatamente. Isso ocorre porque o monitoramento cibernético usa poucos métodos de observação. Mais dispositivos e dados de observação levam a previsões e controles mais precisos. Chega, o que as pessoas diriam sobre mim se eu deixasse você usar seu poder de fogo? Na curta caminhada, Ryan terminou o charuto recém-aceso, queimando milhares de euros sem mais nem menos. Ele jogou o toco na lixeira em frente ao elevador, coincidentemente vendo no final do corredor seu assistente de prefeito, Hort, careca e conversando alegremente com 2 funcionários de Arasaka, parecendo bem próximos. Erguendo a cabeça, os funcionários de Arasaka instantaneamente voltaram seu olhar para Ryan, e essa ação também chamou a atenção de Hort dessa forma. Os 2 funcionários de Arasaka usavam uma espécie de prótese ocular eletrônica, dispositivo que lhes permitia capturar mais detalhes, e a faixa horizontal de luz vermelha os fazia parecer mais opressivos. Eles também traziam o estilo característico de Arasaka. Percebendo que era seu superior, o sorriso de Hort instantaneamente se transformou em um sorriso educado. Ryan também acenou levemente para o grupo antes de entrar no elevador que o esperava com Bryce logo atrás. Ninguém falou no elevador, mas Bryce disse de repente: esse seu bulldog parece se dar muito bem com Arasaka e parece estar melhorando. O prefeito assistente Hort, conhecido externamente como Bulldog de Ryan. Uma parte do público acreditava que Ryan era o cachorro de Arasaka, tendo ficado com o dinheiro sujo da empresa, principalmente porque Hort, seu vice, frequentemente demonstrava proximidade com Arasaka. Por isso, Hort também era chamado de cachorro de companhia. Ryan não reagiu muito a isso, apenas sorrindo levemente. Caninos ferozes não são fáceis de controlar. Você não pode esperar que eu mantenha uma rédea curta sobre ele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Jefferson Peralares ainda não recebeu alta? Ele participará da reunião. Excelente. Jim. As portas do elevador se abriram para revelar uma vasta sala de conferências com degraus. Representantes de diversas empresas já ocuparam seus lugares no conselho. Em seu olho protético, um HUD holográfico marcava as empresas representadas por cada assento, juntamente com as informações pessoais dos ocupantes. Cantal, Tecnologia Militar, Arasaka, Peizu Petroquímica, Grupo IE Biotecnologia, Tecnologia Zeta, Grupo Jianli. Havia 10 assentos no total.
Depois que o pessoal de Arasaka tomou seus assentos, Hot saiu do corredor de serviço, passando por Bryce, que estava saindo. Um por um, os representantes ocuparam seus lugares nas cadeiras designadas para suas empresas. Apesar das idas e vindas, não houve barulho. Logo todos se acalmaram. Tocar. Um som fraco quebrou o silêncio. Impossível dizer na superfície qual dispositivo havia sido ativado. Ryan aproximou-se do centro da sala de conferências, preparando-se para apresentar o primeiro e mais importante item da agenda. Tosse, tosse. Bem-vindo à reunião. Pouparei quaisquer palavras supérfluas. Vamos ao primeiro item. A Arasaka Company deseja estacionar o Kujira no porto de Night City. O resto depende de você discutir, disse Ryan, tendo acabado de apresentar o assunto antes de passar a palavra ao representante da Arasaka, que parecia muito acostumado com o estilo de Ryan. Uma mudança quase imperceptível no brilho do olho protético sugeria que materiais preparados estavam sendo exibidos no HUD. Essas mudanças óticas poderiam na verdade ser tecnicamente ocultadas, mas obviamente eles não viam necessidade disso agora. Nos últimos 6 meses, Night City passou por vários incidentes graves de segurança pública, incluindo, entre outros, o apagão na Company Square. Ainda ontem, um enorme PM atingiu São Domingos, resultando em perdas de dezenas de milhões de euros. Isto é extremamente prejudicial para o desenvolvimento da cidade, se não conseguimos sequer garantir a segurança corporativa. Como poderemos garantir o crescimento econômico? Sugiro aumentar o investimento da cidade no setor da segurança e deixar que a Arasaka Corporation se encarregue desta área, afirmou o funcionário da Arasaka. Hot olhou para Ryan sem deixar vestígios, depois se virou para a sede municipal vazia. Essa era a posição de Peralares, ele era candidato a prefeito, e na verdade um funcionário da governança da cidade de Night City, e antes disso, ele até atuou como deputado. Olhando novamente para a tecnologia militar, o representante de relações públicas Sot ainda manteve silêncio, não porque ela não tivesse nada a dizer, mas porque agora não era o melhor momento para falar. Ela pareceu ponderar pensativamente enquanto acariciava o queixo e depois usou a rede local para enviar uma mensagem para Ryan. Vice-prefeito Hot, acho que a proposta da Arasaka Company é muito construtiva. Night City tem as melhores empresas contratantes militares do mundo. Vice-prefeito Hot, no entanto, o desempenho da tecnologia militar nos últimos 6 meses tem sido realmente embaraçoso. Talvez devêssemos tentar algumas novas opções. Ryan murmurou pensativo, mas não revelou emoção. Porque ele sabia que alguém iria falar. Alerta de reunião. Jackson Perales solicita entrada na reunião? Você aprovou. Alerta de reunião. Jefferson Peralares juntou-se à reunião. O há muito silencioso Jefferson entrou na sala de reuniões. Assim que saiu do elevador, começou. Isso é impossível. A presença de Arasaka tornará a situação em Night City ainda mais incontrolável. Além disso, o caso de corrupção envolvendo o vice-chefe do NCPD ligado ao arranha-céu H8 ainda não foi completamente resolvido. Nós apenas eliminamos o escandaloso vice-forte, mas ele não disse quem mais estava por trás dele antes de morrer. Mas todos sabemos que um grande número de funcionários da Arasaka estiveram envolvidos no arranha-céu H8. Hot não conseguia mais ficar parado e optou por retrucar em vez de usar a comunicação online. E daí? Os funcionários corporativos têm imunidade, isso não infringe a lei. Peralares respondeu com um sorriso. Mas isso afetará muito a autonomia de Night City, enviando uma transportadora para Night City? Só você poderia pensar nisso. Então o que você acha que deveríamos fazer? Continuar a usar os serviços de segurança da tecnologia militar? Não, acho que a prioridade é alocar fundos para reparar a rede elétrica e a infraestrutura de São Domingos. O grupo IA pode adotar equipamentos melhores para acabar com o crime cibernético. Isso é interessante. Só levantou a mão neste momento. Acho que esta proposta é viável. Hot olhou para esta mulher e imediatamente entendeu a estratégia da tecnologia militar? Afinal, não importa quem ganha o dinheiro desde que não seja Arasaka. E então os criminosos transformam-na em uma bomba EMP novamente e tentam novamente? Em primeiro lugar, a Ace Company tem reservas tecnológicas e forças suficientes. Em segundo lugar, onde quer que Arasaka vá, Shiba, distrito de Watson. Diga-me, depois que eles assumiram o controle absoluto, no que esses lugares se transformaram? As pessoas ficaram ricas. Pesquisar resíduos industriais em busca do dinheiro de que você fala? Isso é maravilhoso vindo de você, Hot. Isso ainda é melhor do que permitir que muitos pequenos e médios empresários lamentáveis vão à falência, pois se falissem, morreriam de fome. Quando Peralares se sentou, a atmosfera começou a esquentar e Ryan continuou em silêncio, observando o debate do conselho. Desde o início da reunião até agora, ele falou apenas uma vez durante o discurso de abertura. E se nada inesperado acontecesse, ele não falaria mais do que 10 frases até o final da reunião. Em Night City, onde residem as maiores contradições entre a tecnologia militar e Arasaka, eles encontrarão seu próprio terreno para bater de frente e, em última análise, investirão enormes recursos aqui em um nível macro. Não importa quais sejam esses recursos. Mas desta vez foi um pouco diferente, algo exagerado havia entrado em Night City, havia uma coisa em que eles podiam concordar. Depois de uma disputa verbal, Ryan encontrou o lugar onde ambos os lados estavam prestes a chegar ao primeiro consenso. Hot apontou para o teto, aparentemente para aumentar a força de seu tom, mas esses terroristas, cada um deles carrega uma superarma que pode penetrar em unidades blindadas na linha de frente.
Tudo que eles precisam fazer é escolher um lugar no centro da cidade e podem explodir sua cabeça. O seu também, Hot, não seja muito arrogante, Peralares respondeu friamente, soando como um xingamento e permanecendo firme, mas o que ele disse a seguir foi um assunto diferente. Prefiro armar o NCPD com armas ainda mais poderosas, e mesmo que o NCPD perca o controle da situação, ainda teremos a equipe móvel terrorista. O consenso de ambos os lados foi formado em uma hábil troca de farpas. Night City precisava atualizar seu poder de fogo. Os europeus trouxeram muito equipamento militar ultrajante, e se não inventarem algo mais forte, é difícil dizer como as coisas irão evoluir. Independentemente disso, tanto Arasaka como a tecnologia militar ainda tinham um lugar onde podiam encontrar pontos em comum. Cada um tinha os seus próprios clientes. Os seus produtos não podiam ser suprimidos pelas empresas europeias na corrida armamentista nas ruas. Ryan ponderou em silêncio e depois falou lentamente. Que tal isso? Esses criminosos são realmente muito poderosos e realmente precisamos investir mais recursos para melhorar a segurança pública. Acho que é hora do NCPD implantar o Centaur Mecha, e as armas da equipe terrorista móvel também podem ser atualizadas novamente. Acho que todos vocês têm equipamentos mais poderosos para contribuir. Quanto ao Kujira, se Arasaka e os clientes de Arasaka precisarem de alguma sensação de segurança, podemos deixá-los atracar aqui por alguns dias. O que você acha? Capítulo 402, 374 Novo campo de batalha. Jefferson, Ruth, Sot e o representante de Arasaka permaneceram tacitamente em silêncio. Este assunto poderia ser bem resolvido. Ninguém sabia realmente por que a Arasaka trouxe seu porta-aviões, mas afinal, a Arasaka era uma empresa japonesa. O super porta-aviões era certamente assustador, mas na América do Norte, o exército da Nova América não enfrentou a pressão da projeção de poder no exterior, reforçada por fortalezas aéreas. Neste dar e receber, ambos os lados aumentaram as suas apostas, mas o equilíbrio ainda não foi quebrado, apenas o investimento total voltou a crescer. O pessoal de Arasaka e da tecnologia militar sabia disso, ambos entenderam tacitamente, sem mais discussões, e em vez disso, olharam silenciosamente para Ryan. Ninguém sabia o que eles estavam pensando, mas Ryan sentiu um arrepio na espinha, embora já estivesse acostumado com essa sensação. Muito bem, podemos discutir os detalhes mais tarde, já que esta reunião ainda não terminou. Ryan disse levemente, pronto para fazer a transição para o próximo item da agenda. Incentivar as megacorporações a investir recursos acabaria por tornar Night City mais rica. Claro, também se tornaria mais perigoso. A escalada da intensidade da batalha não foi totalmente boa porque, como Roth disse no início, as inúmeras empresas de médio e pequeno porte eram os principais contribuintes de Night City. As corporações transnacionais tinham apenas uma pequena parte dos seus ativos em Night City. Mesmo em derrota total, no máximo eles simplesmente sairiam da cidade. A vida ou morte de Night City não era uma preocupação real para eles. Mas para as numerosas empresas locais de média e pequena dimensão, se a ordem existente de Night City entrar em colapso ou sofrer alterações significativas, muitas poderão falir da noite para o dia. Embora eles não estivessem no conselho, Ryan sabia que tinha que representar essas empresas até certo ponto, porque eles certamente não queriam que Night City morresse repentinamente. A situação já era perigosa. A tecnologia militar e Arasaka tinham queixas de longa data, e os antigos rivais da Peizuo Petrochemical também tentaram abrir os portos de Night City usando o pretexto de acidentes de segurança patenteados. A inteligência de vigilância da rede indicou que os mercenários poderiam ter apoio não só da Su Petrochemical, mas também de outros locais da Europa. Se a Europa estivesse envolvida nesta questão, então poderia haver apoio de empresas transnacionais como a EBM, European Business Machines, e a IEC, International Electric Company. Se alguém não tomasse cuidado, Night City poderia atrair vários gigantes que haviam iniciado guerras corporativas, e todos eles eram velhos rivais. Tecnologia militar e Arasaka, Peizuo Petroquímica e Supetroquímica, e talvez até os gigantes europeus. Comparado com a disputa verbal no conselho, esta foi a verdadeira pressão que Ryan sentiu. Os olhares das megacorporações eram ao mesmo tempo oportunidades e crises. Atrair investimentos foi como tirar castanhas do fogo, e ele teve que tomar algumas medidas de precaução, encontrar um novo campo de batalha para esses gigantes de cabeça quente. Podemos redigir os detalhes mais tarde, então vamos passar para o segundo assunto, relativo à situação no estado de Taiping. Estou a considerar se precisamos de repensar a nossa estratégia para o estado de Taiping. Como todos sabem, após a Guerra da Unificação, havia muitos desenvolvedores que não podiam mais continuar com o desenvolvimento. Todos na reunião levantaram os ouvidos, um tanto surpresos com as palavras de Ryan. Esperava-se originalmente que o estado de Taiping, como a maior área de Night City, se transformasse em um centro financeiro, comercial e turístico de classe mundial. No entanto, por causa da Guerra de Unificação, tornou-se sem lei, completamente abandonada pela Night City. Você deve saber que a administração municipal há muito desistiu das estatísticas de criminalidade naquela área. Se não houver estatísticas, a taxa de criminalidade é zero. Esse truque foi do próprio Ryan, pelo qual ele conseguiu reduzir a taxa geral de criminalidade de Night City em vários pontos. E agora ele queria retornar ao estado de Taiping. Independentemente disso, esta era uma oportunidade, e a única questão que precisava de ser tratada era a região especial no estado de Taiping. Cidade dos Cães.
O olho protético de Ryan se iluminou, enviando aos participantes da reunião o relatório investigativo sobre o estado de Taiping. Esta foi até uma pesquisa recente. Isso significava que, em comparação com o ato aberto de abandonar o estado de Taiping, Ryan estava de fato prestando atenção a esse pedaço de terra o tempo todo. Mais notavelmente, Ryan deu a entender que Dogtown poderia estar preparando outra grande festa. Tais festividades eram grandes oportunidades para contrabando e transporte secreto. Ryan concordou com o aumento dos investimentos das empresas e também encontrou um novo local para elas. Os representantes do conselho sinalizaram tacitamente aos seus próprios conselheiros: esta velha raposa sabe como agitar as coisas, e a situação em Dogtown é muito mais complicada do que em Night City. Ryan recostou-se na cadeira depois de enviar o documento. Há muitas coisas que podemos fazer, talvez todos vocês já tenham algumas ideias? Os implantes cerebrais dos representantes parlamentares zumbiam em alta velocidade, uma nova discussão estava prestes a começar, e Ryan sabia que desta vez ainda não precisava falar muito. Quanto a saber se Night City, este barril de pólvora abarrotado de muita pólvora, seria explodido em pedacinhos. Ele só podia esperar que o eventual vencedor fosse um morador de Night City. Afinal, ele era um político, não um guerreiro. Mas ele também sabia que a esperança era pequena. Vote Imperaris. Que coincidência. Lily saiu do Delaman e olhou para cima, apenas para lembrar que aquele arranha-céu H4 era a casa de David com sua mãe. O arranha-céu H4 estava localizado na parte oeste de São Domingos. Bastava cruzar a ponte ao norte para chegar à área cênica. Era considerada uma favela adjacente ao principal bairro urbano. Parte da classe trabalhadora com relativamente mais poder econômico em comparação com São Domingos, mas mais pobre em comparação com a área cênica escolheria morar aqui. Embora pudesse estar longe de seu local de trabalho, o metrô ficava próximo. Lily morava no arranha-céu H10 localizado em Little Chinatown, embora ainda fosse possível ver um grande número de moradores de rua no andar de baixo e, ocasionalmente, o NCPD passava correndo pelas ruas com suas sirenes tocando. Mas em relação ao arranha-céu H4, era muito melhor. A área fora do arranha-céu H10 pode ser caótica, mas os olhos da maioria das pessoas revelaram astúcia e astúcia. Do lado de fora do arranha-céu H4, algumas pessoas usavam bandanas Super Druin recolhidas sabe-se lá onde, babando nas ruas, e havia até gente expondo a parte inferior do corpo, com uma espécie de brinquedo elétrico colocado na área onde estavam instaladas as próteses de artilharia pesada. Relativamente falando, havia mais pessoas se entregando a emoções baratas. O elevador do arranha-céu estava passando vídeo de propaganda da campanha de Jefferson. Se você é alguém visitando Night City pela primeira vez, com certeza ficaria intrigado com esse tipo de vídeo de propaganda. Os cidadãos comuns não tinham direito de voto, então quem exatamente era esse candidato que Peraris tentava conquistar com sua campanha? Será que as empresas decidem o resultado das eleições através da mídia televisiva? Depois de um tempo eles entenderiam. Graças às boas tradições de Night City, algumas pessoas armadas poderiam votar diretamente com suas armas. Afinal, se você realmente não gostasse de um candidato, poderia realmente sacar uma arma e matar alguém com um ponto de vista oposto. O propósito da propaganda era bastante sutil. Jim. O elevador parou e Lily saiu, levantando a cabeça para olhar para a casa de Kanek. Ainda mais coincidentemente, Lily viu seu subordinado. David seguia a mãe com relutância, nem mesmo se preocupando em tirar os chinelos, com uma expressão azeda no rosto. Sua mãe Glória caminhava na frente, carregando uma sacola com alguma coisa. Parece que ela estava indo para a casa de Kanek? Lily estava prestes a dar alguns passos à frente quando Little Octopus o cutucou. Pequeno polvo, irmão mais velho, a vigilância do prédio foi adulterada, tanto o carimbo de data e hora quanto o conteúdo apresentam problemas. Pequeno polvo, a equipe de trauma também está aqui. Jim, outro elevador atrás dele parou. 2 homens vestidos com roupas normais de trabalho da equipe de trauma saíram do elevador em direção à casa de Kanek. Lily ergueu uma sobrancelha e diminuiu o passo. Lily, que tipo de adulteração? Pequeno polvo, há um segmento da vigilância que se repete. Esse cara chamado Kanek tem uma grande probabilidade de já ter fugido. Capítulo 403, 375. Quando você olha para o abismo, mãe, por que você tem que lidar com aquele vira-lata da empresa? Quero dizer, funcionário da empresa? David ficou bastante irritado. Você esqueceu o que aconteceu na estrada quando aquela equipe de trauma nos deixou para morrer? A rigor, o primeiro encontro de David com Lily foi na estrada. Naquele dia ele acabava de terminar as férias e Glória, quebrando a regra de sempre, foi buscá-lo, perguntando sobre seus planos para o novo semestre do caminho, sobre as possíveis despesas e quanto poderiam custar. Então Valentino se envolveu com a gangue Six Street em seu carro, que capotou seu G240 surrado. Se não fosse o ácido de Valentino parando para ajudar Glória, ela provavelmente teria morrido queimada no carro. Eles também tiveram que agradecer à arma de ácido e ao irmão do Burger King pelo resgate do hospital. Se alguma parte dessa sequência não tivesse acontecido, ele poderia não ter mãe agora. Pensando dessa forma, o fato de ele não ter pago ao Lily, e até ter recebido uma comissão dele, era simplesmente muito ingrato. David de repente sentiu vergonha de si mesmo. Glória nem sequer virou a cabeça enquanto falava. As relações de vizinhança são muito importantes e este é membro de uma equipe de trauma. A equipe de trauma não resgatará pessoas pobres como nós, mas se for alguém que conhecemos, talvez as coisas fossem diferentes.
Se a equipe de trauma responsável pelo resgate naquele dia tivesse alguém que conhecíamos, talvez eles pudessem ter nos dado uma mão, e não demoraria muito. David franziu os lábios. Parecia que as gerações mais velhas gostavam de fazer esse tipo de coisa, na esperança de tocar o coração e construir relações com gestos baratos em um mundo governado pelo dinheiro. No final das contas, não era tudo uma questão de dinheiro? No entanto, logo 2 membros da equipe de trauma passaram na frente deles, indo direto para o quarto de Canek e começaram a bater na porta. Vendo isso, David imediatamente parou Glória, e o ritmo deles diminuiu quando eles pararam no lugar. Bang, bang. O homem bateu na porta agressivamente. Canek, eu sei que você está aí. Você está escondido lá há uma semana. Ei! Seu companheiro da equipe de trauma gritou para ele. O que você está fazendo? Pelas vozes, era evidente que um era homem e o outro mulher. O homem tinha uma voz mais alta e parecia ainda mais irritado. Lembrado por seu parceiro, ele estalou a língua e mudou para uma voz muito mais suave. Tudo bem, sinto muito pelo que aconteceu, e a empresa também. Você pode dizer algumas palavras? Quero dizer, se você estiver em um estado mental ruim. David ficou surpreso ao ouvir isso. Afinal, ele não esperava que esses cães de companhia fossem tão humanos. Mas no segundo seguinte, o homem disse, então a empresa tem que rescindir o contrato com você. Droga, por que isso é tão problemático? Não pode ser feito remotamente. Silêncio. A empresa precisa avaliar o estado mental dele, não cabe a você agitá-lo. A mulher tirou um tablet do bolso, repreendeu o homem para que recuasse e falou com voz mais suave sobre assuntos profissionais. Você não é a primeira pessoa a passar por algo assim? A empresa tem entre 3% e 11% dos funcionários que vivenciam coisas semelhantes todos os anos. Mas com a ajuda da empresa, todos eles voltam à vida normal rapidamente. Você deve aceitar ativamente o tratamento da empresa. É só a morte, nada demais, muito frágil. O homem zombou, cruzando os braços e recuando 2 passos, bem a tempo de ver David e Glória, que haviam parado no mesmo lugar. Então ele latiu ferozmente para David. Por que você está olhando para sua mãe? David forçou um sorriso para esconder sua raiva. O que aconteceu? Eu moro lá em cima. Então continue morando lá, é melhor você cuidar da sua vida sobre os assuntos de outras pessoas. Tinturas, não fique com raiva. Este é o vizinho deles. Não obtendo resposta ao bater na porta, a mulher se virou para parar Diz e disse a David, não se preocupe com ele, nosso colega está tendo alguns problemas. Diz ia dizer mais alguma coisa, mas recebeu uma mensagem de texto da mulher. Petro, Canek Roswald pode desenvolver uma aversão a nós por causa de um trauma relacionado ao trabalho. Podemos tentar fazer com que esse vizinho se conecte com ele. O rosto de David era severo, mas ele podia sentir sua mãe ansiosa atrás dele, prestes a intervir. Para manter a conversa sob controle, ele riu e deu um passo à frente, inadvertidamente reprimindo o entusiasmo da própria mãe. Qual é o problema? Petro disse com tristeza, seu melhor amigo, o tipo que pode se tornar uma esposa, morreu durante uma missão, e ele está completamente desanimado. Estamos preocupados que ele possa fazer algo estúpido. Diz, por outro lado, estava cético, muito falso, parece que ele iria quebrar o jeito que sai para salvar as pessoas? Aqueles que não conhecem melhor pensariam que ele está lá para ganhar o prêmio da loteria de uma pessoa viva. Petro lançou um olhar furioso para o homem e depois continuou para David. Você pode ir ver como ele está? Ele provavelmente não quer ver ninguém da empresa agora. David suspirou, olhou para sua mãe e depois olhou para a porta fechada do quarto 0613. Honestamente, o argumento de sua mãe não era sem mérito em Night City, na verdade, eram necessários amigos em muitos círculos. Mas ele realmente teve que lidar com isso? A mente de David correu de um lado para outro sobre o que a equipe de trauma havia dito e feito depois que eles chegaram, levantando lentamente a cabeça. Acho que você está certo sobre o que disse agora? Qual parte? Não querendo ver ninguém da empresa? A parte do início. Fique fora da vida dos outros. Acho que esse é o seu trabalho e não tenho motivos para interferir. No entanto, se houver algum financiamento, eu poderia considerar isso. Petro ficou surpreso por um momento e olhou mais de perto para David. Só então seu olho protético notou algo no bolso de David. Não foi apenas ele colocando as mãos dentro. Isso era mais do que apenas embolsar as mãos. Ela imediatamente mudou para uma expressão profissional e indiferente. Um mercenário? Se você encontrar uma maneira de tirar Canek, posso fornecer algum financiamento para sua ajuda. Tudo bem. David gentilmente cutucou Glória, sinalizando para que ela ficasse onde estava, e então enviou uma mensagem para Lucy. David, Lúcia? Você aí, conseguiu um emprego paralelo. H4 Skyscraper 0613, a equipe de trauma quer uma resposta da pessoa lá dentro. David, você pode verificar a situação lá dentro? Lucy, posso. Preciso de uma interface, vou dar uma olhada nisso. David atravessou o corredor até um ponto de acesso, que poderia se conectar às instalações e equipamentos desta seção do andar. Quando Lucy acessou a rede, eles rapidamente tiveram uma resposta. Lucy, não adianta, as câmeras estão todas desligadas, parecem quebradas, mas posso destrancar a porta. David olhou para Petro e gesticulou para que ele pudesse abrir a porta. Embora esta não fosse a situação ideal, Petro avaliou suas opções e decidiu seguir em frente. No olho aumentado de David, um HUD holográfico com uma barra de progresso de carregamento apareceu na frente da porta da sala 0613. A barra de progresso foi gradualmente preenchida e a luz vermelha indicando bloqueado ficou verde. Clique.
A porta se abriu, a iluminação estava fraca e tremeluzente. David curvou-se ligeiramente, sinalizando para que entrassem e que era a hora de pagar a conta. Transferência, mais 500 euros. Glória assistiu à cena milagrosa sem palavras, segurando uma sacola de remédios baratos para aliviar o estresse, sem saber se deveria segui-los ou ir embora. Mãe, vamos lá, eles estão em negócios oficiais, os cães de companhia não têm senso de toque pessoal quando estão trabalhando. Mas ele é nosso vizinho, quero saber como ele está, dá uma olhada. Glória olhou em direção à porta, Petro e Diz da equipe de trauma trocaram olhares e entraram cautelosamente na porta. Mas assim que eles entraram, o implante coclear aprimorado de David distinguiu um estranho zumbido em meio à cacofonia de vozes, música e vento. Era um zumbido muito fraco, que se destacava demais em um ambiente tão barulhento. O fone de ouvido aprimorado imediatamente permitiu que David discernisse seu padrão de onda. Devia ser algum tipo de dispositivo de detecção em operação, um oscilador eletrônico emitindo um zumbido suave no circuito. Esse tipo de som também ocorreu quando uma mina terrestre acionada por infravermelho foi detonada. Com o instinto agindo, o tempo de pensamento de Sian Vezitan foi reduzido, Petro ainda não havia intervindo totalmente. Bum! As chamas engolfaram instantaneamente toda a porta da frente do quarto 0613. As chamas refletidas nos olhos das pessoas escondidas na escuridão. 2 pessoas, uma morta. Capítulo 404. 376. Psicose cibernética. Vingança homomórfica. Minas terrestres. Fumaça densa e chamas engolfaram instantaneamente a área em frente à porta, e Glória perdeu a consciência e a capacidade de resposta em um instante. A sensação de tempo ficou turva, parecia que um ano havia passado ou apenas um segundo, mas quando ela recuperou a consciência, não estava mais no mesmo lugar. A explosão não estava mais acontecendo bem na sua frente, mas ao seu lado e a distância havia se tornado muito maior. Ela olhou para o filho, David estava parado na frente dela, de costas para a explosão. Davi? Mas antes que ela pudesse terminar, o que se seguiu foi uma intensa sensação de náusea. A onda de choque e o movimento rápido e violento causariam um deslocamento inesperado de seus órgãos. Seu sistema corporal não poderia suportar tal movimento. David segurou sua mãe cambaleante com uma mão e com a outra, ele já segurava com força uma pistola. Ele sentiu que a mina terrestre não estava voltada para ele, mas foi ele quem abriu a porta. Ele também não sabia se a pessoa que plantou a mina terrestre o atacaria. Glória, suprimindo a náusea, ergueu a cabeça com a intenção de mandar David correr, mas só então percebeu que David, desviando-se ligeiramente, estava com as roupas completamente queimadas e a pele mutilada, revelando as próteses de combate militares de alta qualidade em suas costas. Naquele momento, Glória congelou, sentindo de repente como se seu filho tivesse se tornado um estranho. Por ser mãe pela primeira vez, ela ainda não entendia que esse sentimento era na verdade, perceber que seu filho havia crescido. As poderosas próteses de combate militares, o controle experiente da arma, os movimentos equilibrados e cheios de força. Até mesmo seu físico cresceu consideravelmente. O David atual era diferente do David estudioso do passado. O velho David, embora um pouco convencional, era na verdade uma criança estudiosa. O atual David parecia muito mais maduro e firme, mas na realidade, seu corpo estava cheio de próteses de combate. Sian Vezitan completou sua autoverificação, emitindo nuvens de fumaça branca. Embora a pele estivesse queimada, o lombo militar não sofreu danos. A explosão destruiu completamente a porta, e os moradores que passeavam pelo arranha-céu fugiram a pé, com alguns que adoravam assistir a cena sem se importar com a gravidade da situação, usando seus olhos protéticos para observar secretamente por trás das grades. David, segurando o braço da mãe, deu alguns passos para trás, concentrado inteiramente no batente da porta que emitia fumaça preta. Havia pessoas lá dentro, não apenas aqueles 2. No momento em que ativou Sian Vezitan, David ouviu distintamente outro conjunto de passos. Pelo som dos passos, a pessoa se movia com rapidez e firmeza, seus movimentos eram limpos e eficientes, claramente treinados profissionalmente. Quem é? Petro. A voz de Diz perfurou a fumaça negra. Um encontro direto com uma mina terrestre, a onda de choque e o clarão ofuscante roubariam todos os sentidos de quem a enfrentasse. Na percepção de Diz, seu mundo virou de cabeça para baixo, tudo ficou branco, incapaz de discernir a direção. Essa voz soou um tanto comovente com um tom eletrônico pesado. Aparentemente a explosão afetou os componentes da voz. Esses componentes de voz são padrão para equipes de resposta a emergências. Muitas vezes eles precisam correr para os campos de batalha para resgatar seus empregadores. E as cordas vocais sintéticas mais versáteis têm uma ampla gama de utilizações. Através da fumaça negra, esse grito rouco permitiu que David determinasse que Diz havia sido soprado para dentro da sala. E aquela mulher que ainda está sendo chamada por Diz Petro não fazia nenhum barulho. O sistema de supressão de incêndio foi ativado e com o spray dos extintores, a fumaça preta se dissipou gradativamente, permitindo que David tivesse uma visão mais clara da situação interna. O rosto de Diz estava coberto de sangue, uma mão presa sob o corpo, todo o corpo tombado de lado, sangrando por todo lado, os olhos incapazes de abrir. Na verdade, abri-los não faria muita diferença, pois parecia que a explosão também incluía uma bomba de choque que liberaria luz intensa e vibrações violentas, e sobreviver seria um golpe de sorte, com visão e sistemas auditivos definitivamente todos danificados.
Ele parecia estar em estado de pânico. Nesse evento repentino, o choque havia violado seu sistema sensorial, e agora ele provavelmente só conseguia sentir a escuridão ao seu redor. Olhando para seu corpo, suas roupas foram abertas, a pele ainda brilhava em brasa, com carne queimada e componentes torcidos juntos. No entanto, sua boca gritava o nome da companheira, sugerindo que o relacionamento deles não era comum. Mas Petro já estava imóvel no chão, apenas o braço se contraindo levemente. Era impossível dizer se ela estava viva ou morta. Ajoelhado ao lado dela estava um homem vestido com o mesmo traje da equipe de resposta a emergências, exceto que este homem usava a armadura de combate da equipe. Seu capacete piscava com luzes vermelhas de alerta, significando que o logotipo da equipe de resposta havia sido obscurecido por algum tipo de grafite abstrato. Do ponto de vista de David, parecia mais uma mancha descuidada. Em sua mão havia 2 elos pessoais, um ligado ao pescoço de Diz e outro ao de Petro. 2 pessoas, uma morta, uma viva. O homem retraiu os elos e levantou-se, olhando para Petro no chão, ergueu a pistola. Esta era uma metralhadora tipo Dian de Cantal. Claramente, todo o equipamento do homem era um kit padrão para a equipe de resposta a emergências. Tempo privado para transportar equipamentos armados. Apenas oficiais superiores com jornada média de trabalho superior a 15 horas tinham tais privilégios. Depois que ele retraiu seu link pessoal, todos os equipamentos e armas de fogo nele pararam de piscar em vermelho e retornaram ao modo de operação normal. Roswald? Diz no chão reconheceu a voz em seu ouvido, uma mistura de choque e raiva. O que você está fazendo? Aquele mercenário ali? Estou tratando de você, você já está doente. A voz de Kanek parecia bastante calma e normal, mas suas ações foram tudo menos. Ratata! As balas inteligentes da submetralhadora tipo Dian não podiam errar tão de perto, atingindo Petro por todo o corpo com precisão mortal. Seu corpo estremeceu quando as balas penetraram, então o tremor parou. O sangue que espirrou não subiu muito, mas o sangue que atingiu o chão se espalhou rapidamente. O líquido quente que espirrou e fluiu tocou Diz na escuridão. Sua raiva extinguiu-se tão repentinamente como se tivesse sido encharcada com água fria, desaparecendo sem deixar vestígios. O que você fez? Uau! A poeira foi levada pelos equipamentos de combate a incêndio e um barulho enorme veio de fora da janela quando um carro flutuante se aproximou em alta velocidade. A voz de Diz tremeu. A empresa não vai deixar você escapar impune. E também, Kanek empacotou seu equipamento explicando suas ações. A equipe de trauma vai me deixar ir, acabei de comprar um pacote de platina com o seu dinheiro. Muito engraçado, você acha? Kanek olhou a hora em seu olho protético. Daqui a 2 segundos, você receberá um comando central para me extrair. As tintas no chão ficaram atordoadas e no momento seguinte, seu sistema visual começou a se recuperar. O mundo à sua vista pixelizado como se estivesse coberto por um mosaico. Uma moldura cheia de mosaico apareceu à sua vista. Despacho da equipe de trauma. Skyscraper H4, membro Platinum. Informações do cliente. Kanek Roswald. Sintomas. Mau funcionamento da prótese. Que diabos? Os olhos de Diz no chão ficaram vermelhos. Fluido sintético vazou pelas fendas de seu olho protético quebrado, imitando lágrimas. Foi esse bastardo quem os emboscou. Eles estavam em serviço oficial. E agora a empresa quer que eles o salvem. Esse cara está se sentindo muito bem consigo mesmo, não é? Como se respondesse à sua confusão, Kanek falou calmamente. É psicose cibernética, minhas próteses não conseguem mais exibir dados operacionais adequadamente. Enquanto falava, ele se agachou e tirou uma submetralhadora tipo Dian dobrada do bolso da perna de Diz. Ele desdobrou lentamente a submetralhadora de Diz e colocou-a na mão de seu dono. Ao agarrar a arma, o link inteligente foi ativado automaticamente, indicando luzes mudando de vermelho para verde. Diz, agora segurando a arma, olhou para cima e viu Kanek erguendo a submetralhadora e pressionando o cano contra a própria cabeça. Você estava perto dela. Eu a matei. Mas você pode me matar? Você pode? Você pode? O HUD apareceu com vários bloqueios de alvo, que foram rapidamente desativados pelo software de desbloqueio automático, gerando mensagens de erro sucessivas. Bloqueio de alvo, probabilidade de acerto. Erro, o destino é cliente. Bloqueio de alvo, probabilidade de acerto. Erro, o alvo é o cliente. Use meios não letais. Erro. A cabeça de Diz estava pesada com os constantes pop-ups, a dor sacudindo seus nervos. Seus dentes quase perfuraram suas gengivas, mas esse sistema infalível de mira inteligente o impediu de puxar o gatilho e disparar as balas. Parecia que as mensagens de erro em seu olho protético não eram sobre o mau funcionamento da prótese, mas que seu mundo havia dado errado. Sua mão simplesmente não conseguia puxar o gatilho. Essa é a maior doença. Kanek soltou a mão de Diz. Ah! A cabeça de Diz parecia estar em chamas, correntes elétricas instáveis fluindo através de suas próteses quebradas, sua voz se despedaçando enquanto seus dedos eram totalmente incapazes de puxar o gatilho. O esforço só causou mais danos às cordas vocais artificiais, mas puxar o gatilho? Impossível. Kanek simplesmente saiu pela porta sem olhar para trás, passando por David que estava em alerta máximo. David deu um passo lento para trás quando o ciberlouco passou por ele. Se ele não tivesse testemunhado tudo isso, ninguém associaria Kanek a um ciberlouco.
Observando a figura de Canek se retirando, David deu um suspiro de alívio. Lily, leve sua mãe para casa. Temos que ficar de olho nesse cyberpsicótico. E Lily, retire-se rapidamente, sinto que esse louco tem outros planos. Uau, o carro flutuante aumentou o zoom, o barulho ficando cada vez mais alto. Capítulo 405, 377. Explorar bug. A velocidade de voo de um carro flutuante pode ultrapassar os 400 km por hora, permitindo-lhe chegar a qualquer local do centro da cidade quase instantaneamente. Assim que David levou sua mãe para dentro da sala, ele ouviu o som do motor de um carro flutuante vindo do topo do arranha-céu. O carro desceu até a varanda do sexto andar como um elevador de mergulho. O interior do arranha-céu H4 contava com um poço de luz, que também servia de local para os corredores dos moradores. O carro estacionou em volta da varanda e a iluminação inteligente do carro flutuante marcava uma zona de entrada proibida em frente à porta. Vários membros da equipe de trauma totalmente armados saltaram e rapidamente se moveram para o lado de Diz, retirando vários equipamentos médicos de emergência. Todos os tipos de hormônios, nutrientes e medicamentos de emergência foram injetados e, finalmente, o marca-passo multifuncional foi colocado em seu peito e fios foram inseridos em suas próteses. Bip zap. Diz acordou da escuridão. A equipe de trauma reviveu sua consciência através do auxílio emergencial. Um capacete que ele já tinha visto inúmeras vezes apareceu diante de seus olhos, usado sobre um uniforme da equipe de trauma, igual ao que ele possuía. Os vários hormônios e fluidos nutrientes injetados de repente o revitalizaram, mas apenas uma coisa ocupou sua mente: salve-a. Você deve salvá-la primeiro. Estamos de plantão. A mulher não é cliente, leve-o primeiro. As palavras frias acordaram abruptamente Diz. Talvez os estimulantes que injetaram estivessem fazendo efeito, deixando sua mente extremamente clara em um instante. Certo, nenhum deles era membro da equipe de trauma. Mas por quê? Se o que Canek disse fosse verdade, eles deveriam ter vindo resgatar Canek, mas por que estavam administrando ajuda emergencial a ele? E onde estava Canek? Ele tinha fugido? Seu colega ofereceu uma explicação. Bem-vindo ao serviço de resgate único, Sr. Diz Franqui. Os custos de combustível, despesas médicas e quaisquer custos potenciais incorridos em combate serão arcados por você. Canek não só usou o dinheiro deles para comprar serviços da equipe de trauma para si, mas também pediu ajuda emergencial. Então ele também poderia comprar um serviço único de ambulância para Petro. Mas quando ele olhou para o saldo da sua conta, descobriu que estava completamente falido. Não. Você tem que salvá-la. Também somos membros da equipe de trauma. Estamos aqui em serviço oficial. Os resgates oficiais são assunto de outros departamentos. A empresa não providencia esses serviços. Se você faz parte da empresa, sabe quais procedimentos seguir para o auxílio emergencial, pagar ou esperar morrer. Os paramédicos o levantaram rapidamente e Diz, ligeiramente inclinado, viu Petro caído no chão. Quando o levantaram, Petro também saiu da área de visão do mosaico, exibindo 14 ferimentos à bala, cada um sangrando. Canek era um excelente comissário sênior, não apenas hábil em combate, mas também em ajuda emergencial. A condição de Petro era morte certa sem ajuda, e isso dentro de 1 ou 2 minutos. Então Diz também enlouqueceu. Ele não sabia de onde vinha a força, mas de repente sentou-se na maca, agarrou o colega e se jogou no chão. Ele era o sujeito do resgate, e se não cooperasse, eles poderiam mudar o plano para completar o resgate. Diz saiu da maca e a pessoa que o carregava imediatamente o abraçou. Porém, essa ação complicou o resgate. Afinal, se o sujeito resgatado de repente deixasse de cooperar ou até mesmo se suicidasse, ele teria que ajustar sua estratégia. Então o socorrista imediatamente estendeu a mão para injetar um sedativo. Diz obviamente sabia o que estava planejando, mas como um homem ferido, o movimento era bastante difícil, muito menos encontrar forças para resistir. Ele e Petro eram apenas amigos comuns, ele esperava ir mais longe e sentia que estava indo bem. Mas agora acabou. O desespero leva a pensamentos radicais, que podem dar origem a muitas ideias violentas e sombrias. Por um momento ele desejou que todos esses bastardos frios e corporativos morressem ou vivenciassem uma cena como essa. E seus pensamentos logo se tornaram realidade. As balas voaram como chuva, traçando um leve arco no ar, e atingiram diretamente o lado do pessoal de resgate. Os que carregavam a maca e o que se preparava para injetar um sedativo foram atingidos por balas e desmaiaram imediatamente. As duas equipes de trauma responsáveis pela vigilância reagiram instantaneamente no momento em que viram o cano brilhar. As balas atingiram sua armadura de combate e eles imediatamente viraram suas armas. Inimigo avistado. E esse inimigo conhecia seus procedimentos excepcionalmente bem. O tiro de Canek veio do lado dos primeiros socorros, atirando enquanto usava todas as suas forças para se aproximar da área de resgate. As balas inteligentes eram um desafio para penetrar esta armadura de combate à distância, mas ele podia lutar de perto. Siam Vezitan foi ativado. O tempo se estendeu e, aos olhos de Canek, apenas as duas últimas pessoas permaneceram. A primeira leva da equipe de trauma era composta por 5 pessoas, um motorista, um médico, 2 combatentes juniores e um oficial superior. Apenas o oficial superior estava equipado com prótese Siam Vezitan. Agora restava um oficial superior e um oficial subalterno, então ele teve que eliminar o oficial subalterno primeiro.
À medida que Kanek avançava, ele completou uma troca de carregador, deixando sua grande armadura traseira para o oficial superior, sua arma firmemente apontada para o último oficial subalterno. Durante todo o tempo, o quadro de mira do oficial superior permaneceu normalmente travado, tudo em zonas não letais não blindadas. Mas a área disponível para ele travar estava se tornando cada vez menor. A velocidade das balas inteligentes não era rápida, mas tentar desviar pelas costas e atingir vulnerabilidades de tão perto resultaria em uma precisão muito baixa. A baixa precisão poderia levar a balas perdidas e zonas que poderiam causar ferimentos fatais ao empregador seriam removidas da fechadura. No final, tudo o que ele conseguiu atingir foi uma área minúscula, e ele não poderia exagerar. Enquanto isso, a estrutura de mira aos olhos do outro oficial subalterno começou a vacilar. O algoritmo de bloqueio do link inteligente estava relacionado a múltiplas dimensões de dados e se sua reação não conseguisse acompanhar a velocidade do alvo, a precisão cairia consideravelmente, a menos que ele pudesse ajustar o algoritmo de bloqueio rapidamente. Mas ele não conseguiu. Suas habilidades não apoiavam isso, nem suas próteses ou software. Este foi um sistema de armas especialmente adaptado para a equipe de trauma de Cantal, não feito sob medida para um indivíduo. Combinado com a identidade do empregador de Kanek, sua arma começou a emperrar. Pop, 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 pop. Houve tiros, balas penetraram na carne e na armadura, e o corpo do oficial subalterno ficou crivado de vários buracos de sangue, incluindo balas que escaparam pelo espaço entre a armadura e o capacete. Uma bala passou diretamente pelo queixo e atingiu o cérebro, praticamente matando-o instantaneamente. O oficial subalterno cambaleou para trás, agarrando o corpo. Kanek também sofreu, tendo sido atingido por vários tiros em áreas não letais nas costas. A batalha avançou para o próximo ponto de ritmo. Tanto ele quanto o oficial superior haviam esgotado um carregador. E era prática dos combatentes da equipe de trauma trocar imediatamente os carregadores e continuar usando armas inteligentes para supressão de incêndio. À medida que o falecido oficial subalterno começou a se inclinar para trás, os dois indivíduos começaram a trocar seus carregadores simultaneamente. Teoricamente, Kanek estava em desvantagem, porque precisava se virar para atirar, enquanto o oficial superior só precisava terminar de carregar o carregador e puxar o gatilho imediatamente. Além disso, ambos estavam usando um Cyanvase Ethan, o mais recente modelo de substituição Cyan fabricado pela Cantal, 5 distorção de realidade, o que significa que não havia muita diferença na velocidade. Mas na realidade, Kanek foi mais rápido, significativamente mais rápido. O oficial superior ficou muito chocado. Felizmente, virar-se foi um movimento tão grande que quando ambas as mãos colocaram os carregadores em suas armas, finalizando a troca dos carregadores, Kanek tinha acabado de virar a cabeça. O inesperado aconteceu naquele momento. O quadrado de mira nos olhos do oficial superior de repente ficou vermelho. Kanek não estava apenas se virando. Ele estava movendo a cabeça em direção ao cano da arma. A metralhadora travou. Clique. A arma de Kanek foi pressionada sob o queixo do oficial. Pop, pop, pop. Capítulo 406, 378 Resgate. A batalha inteira durou menos de 1 minuto. Assim que David acomodou sua mãe e nem sequer disse algumas palavras, ele saiu correndo pela porta apenas para ouvir gritos vindos do carro flutuante. Lily presenciou todo o processo e não pôde deixar de estalar a língua. O louco estava de olho no carro flutuante desde o início. Este tipo de psicose cibernética era algo que ele nunca tinha visto antes. Sem dúvida, este homem era um psicótico cibernético, e não apenas um psicótico comum. Lily estava tentando usar um modulador infinito para hackear, mas as próteses no corpo de Kanek alternavam entre várias versões a cada segundo. A psicose cibernética poderia fazer com que o sistema protético funcionasse de forma instável, mas esses casos eram raros, porque isso só poderia ser causado pelo homem. O caos causado pelo primeiro era mais parecido com o mau funcionamento de um decodificador cibernético devido à instabilidade emocional, desequilibrando o ambiente interno, mas a prótese estava na verdade tentando permanecer estável. Claramente, esse membro sênior da equipe de trauma havia hackeado a si mesmo para evitar a vigilância corporativa implantada em suas próteses. Isso o ajudou a evitar hackers externos, impedindo que a empresa recuperasse seus dados remotamente? Claramente a melhor escolha para alguém com um leve conhecimento de tecnologia protética. Mas as desvantagens também eram claras. Um sistema protético instável produziria correntes caóticas. Embora essas correntes estivessem em sua maioria na faixa segura, as frequentes flutuações de tensão ainda podiam causar sintomas como náuseas, tonturas e dores de cabeça. Mas tais sintomas não eram nada para um ciberpsicótico, ou melhor, ele os havia superado. Além disso, a lógica de Kanek na execução da emboscada foi muito clara, tipicamente de um ciberpsicótico de alto funcionamento. Como esse lead não conseguia mais se comunicar normalmente, vamos ver o que ele estava fazendo. As luzes indicadoras do carro flutuante de repente ficaram vermelhas. Claramente, Kanek sabia como operar o carro flutuante da equipe de trauma. Lily sabia que não poderia invadir suas próteses, mas poderia invadir o carro flutuante. Enquanto Kanek emboscava o carro flutuante, Lily já havia instalado a cabeça da arma no terceiro Octopus Arm. O terceiro Octopus Arm foi pensado para ser uma arma polivalente, equipada com trilho de projétil eletromagnético, que poderia se transformar em arma se necessário. Mas o trilho eletromagnético também poderia ser usado para lançar outras coisas, como as pontas perfurantes montadas no Scorpion Battle Suit.
O Mantis Blade de V tinha a capacidade de hackear dados, e Lily preparou equipamento semelhante para si mesmo. Bip, 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 e o carro flutuante emitiu um aviso, o motor mudou de marcha flutuante e Lily saiu do parapeito da janela, auxiliado pelos outros 2 Octopus Arms, alcançando a parte inferior do veículo. O trilho eletromagnético do terceiro Octopus Arm foi carregado, a ponta levantada. Bang! A ponta perfurante explodiu, perfurando instantaneamente a parte inferior do carro flutuante, penetrando profundamente no veículo. Abaixo da ponta, havia uma fina linha de dados para transmissão instantânea de sinal, arcos elétricos dispararam, e no segundo seguinte, o carro flutuante subitamente subiu. Uau! E a linha fina foi rasgada pelo carro flutuante, mas o receptor infinito pré-configurado foi firmemente fixado na carroceria do veículo, transformando-o em um terminal hacker infinito através de seu próprio mini-dispositivo de descarga. Agora as informações do veículo estavam completamente sob controle do Lily, e a equipe de trauma não saberia para onde o carro estava indo. Irmão mais velho, David inclinou-se na grade do corredor no andar de cima e acenou para Lily. Persiga-o, esse maníaco cibernético conhece a pessoa que procuramos. Tem carro? Sim. David assentiu vigorosamente. Vá dirigir. Depois de terminar, Lily usou seu braço mecânico para subir ao segundo andar. Aproveitando o resto da ausência da equipe de trauma, ele queria ver o que Kanek andava fazendo em casa ultimamente. Kanek agiu com extrema cautela, até mesmo desconectando a maior parte da fonte de alimentação do carro flutuante, principalmente usando linhas de energia de emergência. Isso limitou a potência do motor do carro flutuante, mas quase eliminou o risco de ser monitorado e também reduziu o ruído do motor. Isso deu ao Lily tempo para abalar as pessoas e descobrir por que esse maníaco enlouqueceu. O incidente aqui se espalhou em menos de 30 minutos, e todos com um pouco de conexão em Night City sabiam que um caso de psicose cibernética havia ocorrido aqui, incluindo a antiga parceira de Lily, Regina. Remetente, Regina. Burger King, um tiroteio aconteceu no arranha-céu H4. Ouvi dizer que várias equipes de trauma foram mortas. Você pode verificar o que aconteceu? Burger King, isso não foi apenas um tiroteio, foi um roubo e uma emboscada. Um ex-funcionário da Trauma Team que estava escondido em casa há uma semana devido ao theft. Quando seus colegas o verificaram como parte de seu dever, ele os emboscou. O homem estava lúcido, primeiro usou a identidade oficial de seu colega para desbloquear seu equipamento. Depois invadiu suas contas e usou seus privilégios de funcionário para uma garantia de emergência, comprando para si mesmo uma assinatura platina do Trauma Team. Burger King, as armas inteligentes do Trauma Team evitam automaticamente os membros, então eles não poderiam combater este agente de alto nível. Sua prótese Cyan Vezitan é o modelo mais recente da Cantal. Regina, mas por quê? Burger King, tudo começou com seu PTSD. Há uma semana, quando ele estava resgatando seu empregador, ele também sofreu de psicose cibernética e matou seu colega e namorada. Burger King, mas devido aos regulamentos da equipe de trauma, ele teve que priorizar levar seu empregador ao carro flutuante e agora, ele está sozinho. Regina, você está aí? Lily, sim, estou aqui e preciso que você procure um nome para mim. Volley Crowley, um mercenário, mas com adesão platina. Regina, dê-me um momento, sobre aquele funcionário da equipe de trauma, se houver uma chance, por favor, tente capturá-lo vivo, obrigada. O que Diz experimentou foi exatamente o que Kanek experimentou há uma semana. A psicose cibernética do empregador foi desencadeada, matando a namorada que veio para o resgate, e tudo que ele pôde fazer foi observar o empregador ser colocado na maca. Foi mesmo ele quem colocou fisicamente o empregador no carro flutuante. A sala havia sido transformada em uma bagunça crivada de balas, com móveis por toda parte e peças e detritos por toda parte. No chão havia 2 armas quebradas. Ele havia quebrado as lascas dentro de suas próprias armas e disparado todas as balas que tinha. O registro do computador começou a partir do 3º dia. Após chegar em casa, ele começou a encontrar formas de desabilitar o monitoramento, buscando online qualquer informação que pudesse ajudá-lo, e começou a planejar sua vingança. The Trauma Team e Volley foram seus alvos de vingança. Claramente, o seu primeiro passo no plano foi muito bem sucedido. Na sala bagunçada, restava apenas uma mesinha limpa, sobre a qual havia um porta-retratos digital quebrado mostrando Kanek e sua namorada. Os danos físicos causaram um mosaico que cobria metade de cada um dos rostos bem entre eles, obscurecendo suas expressões, mas provavelmente estavam sorrindo. Porque Kanek estava segurando sua namorada, e ambos tinham um anel no dedo anelar, com uma linha de texto abaixo da foto. Você salvou minha vida. Data: 11 de outubro de 2076. Este foi o dia do incidente. Lily largou o porta-retratos e rapidamente passou por cima de Diz, que segurava Petro em uma poça de sangue. O homem que havia zombado de Kanek minutos atrás agora havia perdido a voz, apenas se contorcendo. Assim que Lily saiu da sala, o segundo carro flutuante da Trauma Team chegou, e as familiares frases de resgate profissional soaram nos ouvidos de Diz. Agora você está em boas mãos, siga nossas instruções. Sua cooperação é crucial para o nosso resgate bem-sucedido. Você receberá o tratamento que deseja prontamente. Por favor, abaixe o corpo. Capítulo 407, 379 Pãozinho. Tiroteios acontecem todos os dias em Night City, a morte é muito comum. Ninguém derrama lágrimas por um homem que de repente é morto a tiros ou atropelado por um carro enquanto caminhava pela rua.
Se você não conhece o morto, então ele é apenas mais um cadáver, o que é assustador, mas não incomum em Night City. A equipe de trauma foi criada justamente para tais cenários. Em essência, eles são um gigante médico que oferece serviços de emergência, ao contrário de seus pares que prestam apenas serviços médicos. Claramente, a assistência médica em Night City não envolve apenas atendimento ao paciente. Muitas vezes pode ser equiparado à triagem no campo de batalha. Para eles, o cliente é Deus. A uniformidade no armamento inteligente que transportam reduz a necessidade de competências de combate dos seus médicos, mas também retira significativamente aos agentes de campo a sua capacidade de tomar decisões situacionais. David dirigia o carro com a cabeça zumbindo, não por causa de uma explosão, mas porque acabará de ouvir a história de Kanek e Lily. Do que se trata? De repente, ele se lembrou de algo que aprendeu na escola. Os funcionários da empresa devem abraçar a filosofia da empresa, absorver a sua cultura, implementar o seu espírito e fazer alguns pequenos sacrifícios para garantir a rentabilidade da empresa. Ele não tinha entendido o que esses pequenos sacrifícios implicavam, apenas que instintivamente sentia esse tipo de vida sufocante. Mas agora parecia que esses pequenos sacrifícios eram insignificantes para a empresa. Para os funcionários, eles podem significar tudo. Todos dizem que os cães corporativos têm um futuro brilhante, que embora o trabalho seja exaustivo, é estável, paga bem e traz muitos benefícios invisíveis. Mas agora ele percebeu que partir era absolutamente a decisão certa. Só um tolo faria tal trabalho. Agarrando o volante, David mastigava as histórias dos dois membros da equipe de trauma. Então, se um empregador atirar em uma equipe de resgate, eles não poderão nem mesmo atirar de volta no empregador? Lily assentiu. Esse é um dos piores cenários para equipes de trauma. Tentar salvar um ciberpsicótico pode amarrar suas mãos e levar a perdas imprevistas significativas. O ambiente de trabalho da equipe de trauma era muito mais horrível do que David imaginava. Salvar um ciberpsicótico era o pior cenário possível, e há muito tempo, especialmente durante as guerras corporativas, duas equipes de trauma poderiam responder na mesma área, com os possíveis alvos sendo até inimigos um do outro. Nesses casos, os resgates podem tornar-se incrivelmente difíceis. O tiro pode correr o risco de atingir outro empregador. Não atirar também era desvantajoso para o empregador. Alguns empregadores, para evitar que eles próprios precisassem de cuidados de emergência, acionavam seus dispositivos de alarme antes mesmo de o tiroteio começar, pedindo apoio de fogo. Como líderes nos serviços de emergência no campo de batalha, não prejudicar um empregador é uma regra de ferro para eles, e a tarefa de salvar um empregador pode tornar-se extremamente complexa por vários motivos. Em comparação, explodir os armamentos de uma gangue antes de um resgate era quase revigorante e até mesmo aliviante do estresse. Também devido a estes incidentes imprevisíveis, a adesão à equipa de trauma, especialmente a adesão platina, evoluiu para uma forma de seguro médico, com burocracia excessiva e aumento dos custos dos pacotes para aqueles que correm alto risco de resgate. Estas eram todas as coisas que David desconhecia porque a sua educação superior só lhe permitiu ver os excelentes serviços de resgate prestados pela empresa. A qualidade e as ofertas distintivas de seus serviços quase não tinham concorrência no setor médico de emergência, o que geralmente significa estabilidade no emprego e bons benefícios para os funcionários. Estas foram suas suposições anteriores. Mas desde que ele pegou uma arma, sua compreensão foi mudando gradualmente. Embora ser mercenário tivesse baixo reconhecimento social, certamente oferecia liberdade. E seguir seu chefe até lhe rendeu bastante dinheiro. Clac, clac. O carro parou num sinal vermelho, fazendo um barulho como se estivesse prestes a parar, tremendo como alguém com Parkinson. David, desajeitadamente, enfiou a mão sob o volante para ver se o problema habitual do carro havia aparecido novamente. Este era um Villefort Columbus Freight, sabe-se lá quantos proprietários com pintura preta, carroceria de metal retorcido e para-choque pendurado. Originalmente era o caminhão mais barato da linha de montagem de Villefort, e o que David comprou era ainda mais barato que o normal. Certamente tinha um histórico de morte, e não apenas uma rodada. Agora, David sentiu como se de repente estivesse de volta à sua primeira vez dirigindo uma transmissão manual, com os olhos no sinal vermelho, consertando o carro nervosamente. Mas seu nervosismo não era porque ele temia uma partida lenta ou uma parada, mas porque o carro estava tão quebrado que ele se perguntou como Lily reagiria. No entanto, na realidade, o Lily não se perturbou. Seu carro não era rápido, mas, novamente, o alvo deles também era lento. Kanek desligou a energia principal e as linhas principais de fornecimento de energia para manter a descrição do carro flutuante, usando linhas de backup que não eram muito rápidas e faziam menos barulho. No momento, ninguém na estrada prestava atenção nesse maníaco. Juntamente com a assistência secreta do Lily, provavelmente demoraria um pouco para a equipe de trauma perceber que seu carro flutuante havia sido levado. Por outro lado, o Lily não planejava contar com David sozinho para conseguir isso. Eles teriam que esperar que mais pessoas chegassem. Os regulamentos de adesão das equipes de trauma sofreram algumas pequenas alterações, conforme mencionado anteriormente. Agora, as equipes de trauma estão divididas em 3 pacotes: Associação Silver, Associação Gold e Associação Platinum. Apenas a adesão Platinum mais cara inclui o mais alto nível de serviço,
com uma taxa de 50 mil euros por ano, e que cobre apenas o envio de serviços de emergência? Todos os custos adicionais incorridos durante o resgate são extras. Mesmo assim, eles não abririam prontamente a assinatura Platinum para compra por indivíduos de alto risco. Vejamos o alvo de vingança de Kanek, Wally Crowley, o mercenário local nascido em Night City, coberto com próteses de combate, passando pelo menos 70 horas por semana em perigo. Ao contrário dos drones corporativos, seu trabalho era estar em meio ao perigo, e membros como ele exigiam que a equipe de trauma conduzisse certas avaliações. Mesmo assim, Wally Crowley conseguiu comprá-lo, deixando de lado a forma como ele passou no processo de aprovação. Mesmo a pesada taxa de adesão de 50 mil euros não foi barata, sem mencionar os custos incorridos durante os resgates. Ele realmente tinha dinheiro para isso, o que era incomum. Coberto com próteses de combate que poderiam destruir toda uma equipe de resgate de trauma, e ele ainda poderia pagar uma assinatura Platinum com a equipe de trauma. Claramente seu empregador era muito rico e estava disposto a gastar muito com ele. Clique, 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 clique. O sinal verde acendeu, o motor rugiu como um trator e as buzinas dos carros de trás deixaram David bastante nervoso. Ele não poderia parar o carro desta vez. O carro deu partida suavemente, mas foi imediatamente ultrapassado por um carro esporte por trás. David enxugou o suor da testa, sentindo como se um século inteiro tivesse passado. Ele soltou um suspiro de alívio depois de começar bem. Lily olhou para ele de forma estranha. Por que você parece tão estressado? Sim, um pouco. David coçou o rosto. Este carro é meio velho. Mas é realmente adequado para um mercenário novato. Quanto você pagou por isso? 1.000 euros. David olhou para o volante em suas mãos. O carro tem alguns problemas. Pensei em consertá-lo sozinho depois de comprá-lo, para me familiarizar com a estrutura mecânica do carro. Para combinar com a trilha de Sian Vezitan, David mandou instalar próteses caras em seu corpo, cuidadosamente escolhidas, não lhe sobrando muito dinheiro para comprar um carro. Man e os outros compartilhavam uma quina, mas afinal, era um recurso de equipe, geralmente estacionado na casa de Man. Isso é bom. Lily olhou para o jovem e deu um tapinha na porta do carro. O primeiro carro em que sentei era ainda pior do que este, o Melis Pulon FS3, que sempre gritava quando eu freava como se fosse desmoronar no segundo seguinte. É aquele feito de plástico e materiais têxteis? Eu também vi, mas está com pouca energia, tive medo que parasse. É esse. Na verdade, o carro de que Lily estava falando era um que vê dirigir em Atlanta, também uma van, mas mais curto que a maioria dos sedãs, parecendo uma cabeça de peixe cortada. Era um carro típico dos pobres. Todo mundo tem uma fase de iniciante. O carro que você compra é o melhor. Lily olhou para a alavanca de câmbio do carro pequeno, uma transmissão puramente manual, o tipo de design antiquado que existia há 100 anos, sem nenhuma unidade de controle eletrônico para auxiliar nas mudanças de marcha. Ao contrário da imaginação de David de que o irmão mais velho só gosta de veículos de combate especializados e de alta tecnologia, Lily apreciou sua escolha. O carro que você paga é um bom carro. Como irmão mais velho, ele sentiu que deveria dizer algo para encorajar o jovem. Você deveria aprender a dirigir esse tipo de carro velho, economizar um pouco quando o dinheiro está escasso, conseguir um carro para se proteger do vento e da chuva, encontrar algum trabalho e esperar a volta. Um carro que vale apenas 1.000 euros não é vergonhoso, é preciso endurecer. David sentiu-se muito encorajado, como se a potência do carro também tivesse sido impulsionada pela inspiração. E daí se for um carro velho? Mesmo um veículo pequeno pode perseguir carros flutuantes. E a pessoa que dirige o carro flutuante? Se é preciso esse tipo de custo para dirigir um carro flutuante, é melhor esquecer. No entanto, as sobrancelhas de Lily franziram ligeiramente. Eles dirigiam pela rua principal do distrito de Macon, que levava ao centro da cidade se continuassem em direção ao norte. Mas a altitude escolhida do carro flutuante era maior, e ele também se deslocava em direção à periferia da cidade. Isso só poderia significar que o centro da cidade não era seu destino, nem a pequena Chinatown ao norte dele. Em vez disso, foi ainda mais longe, em direção ao litoral de Wangshan. Precisamos acelerar, esse ciberpsicopata está realmente maluco. Fim do vídeo.